que é pizza ruim? É um negócio que não é pizza. Sabe o enroladinho de vocês aqui, que a gente chama de joelho lá? É quase uma massa de enroladinho aberta com... Em cima o cara chama de aquela pizza. maçaroca daquele tamanho. É aquilo é pizza carioca. A gente chama de pizza ruim, eu chamo de pizza ruim. A gente ama, mas é ruim. Essa eu como com ketchup. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. O nosso mês de fevereiro, Josu. Vocês estavam com saudade da gente aí, meu mano? Cara, e aqui uma dupla super especial. É verdade. Nós Dia muito estamos especial, a gente tá recebendo. começando o ano, galera. Pra quem sentiu saudade de um app novo, numa quinta-feira, a gente vai começar o ano com 2 super convidados. Vocês vão ver que esse, como sempre, tem propósito aqui no TechSec, mas hoje diretamente do RJ. A gente vai... Abrindo o ano de maneira espetacular e que você tenha um 2026 maravilhoso, de muito sucesso e muita prosperidade. E segue, é claro, o TechSec Podcast e nosso canal de cortes, Josu. Você que tá começando o ano, não vacila, galera. Tá na correria, quero ver os melhores insights do TechSec Podcast, porque o episódio tá longo e eu falo, cara, qual que foi os melhores insights desse episódio? Cortes TechSec Oficial, tá aqui no QR Code, escaneia, ative o sininho e ajude a compartilhar. É isso, Gu. Começamos com tudo, com uma dupla, de novo, super espetacular, que veio diretamente do RJ, cidade maravilhosa. Antes de iniciar, é claro, nós vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. É isso, Gu. E eu vou começar pela Hacker Rangers, a Hacker Rangers que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização e cibersegurança nas empresas. E para começar bem o ano de 2026, que tal aprender a implementar um programa de conscientização totalmente gamificado na sua empresa? Com o livro do nosso parceiro Vinícius Perales, você aprende de forma prática como dar o start no seu programa de segurança gamificado. São mais de 10 anos de experiência no mercado condensado num único só livro. E aí, está esperando o que para garantir agora a sua cópia e se aperfeiçoar ainda mais com os conhecimentos de quem vive e respira cibersegurança no dia a dia? Acesse hackerrangers.store e comece o ano com tudo. Valeu, Hacker Rangers! E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A Trendmark é uma plataforma completa de cibersegurança protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição. Tamo junto, Trend. E ela, a Bifish que é uma plataforma brasileira desenvolvida por especialistas para as necessidades de criação de conscientização e cultura de segurança da sua empresa, independente do porte. Com a Bifish você faz testes de phishing, comunicação integrada de Slack, Teams, WhatsApp, além de treinamentos e capacitações, tudo via plataforma num só lugar. Bifish, porque a criação de cultura de segurança é necessária para todos e todas. Valeu, Bifish! E ela, G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física e pessoa jurídica que quer eternizar memórias com brindes super exclusivos e especiais para o seu time, para o seu negócio. Estamos num novo ano, pessoal. Ninguém mais quer aqueles brindes xoxos. Então, contate agora a G2 brindes personalizados e inove quando o assunto são brindes. Valeu! E vamos aos nossos convidados, que a gente fez aqui um certo drama para falar deles, mas a gente vai falar fazer as honras deles, como a gente fez em 24, fizemos em 25 e em 26 não vai ser diferente. Então, o nosso convidado é uma pessoa com muita bagagem no mundo de gestão e projetos. Ele é economista, tem mestrado de administração pela Université de Bordeaux, na França,
e soma mais de 17 anos de experiência no mercado, passando por grandes nomes nacionais e internacionais nas áreas de gestão, saúde e seguro. Ao longo da carreira já liderou times e projetos em empresas como Price & Cooper House, Vale, Redditor, São Luís, Davita, Grupo H+, On Clínicas e atualmente é gerente de PMO na Austral. Um cara com uma visão estratégica, muita vivência da prática e ótimas histórias para compartilhar com a gente. Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas, comentários, compartilhamentos, Eduardo Argolo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, gente. Agora tem que... currículo, hein, cara? Ah, é um currículo bom. A gente já fez um pouquinho de... Já trabalhou um pouquinho, né, cara? Gerenciamento de projeto vem colocando comida na mesa lá de casa tem um tempo. E o que você achou do meu francês? Eu achei fantástico, cara. O que você tá fazendo? Université. É a Université de Bordeaux. Foi uma fase muito boa. Tinha essa vontade de estudar fora e acabei conseguindo cumprir isso aí antes da pandemia. Que legal. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre tudo. Vamos para o nosso segundo convidado, Gu. Vai lá. Bom, vamos lá. Nosso próximo convidado é gestor sênior de tecnologia com mais de 20 anos de experiência em segurança da informação. Eu era um menino quando ele começou. Assistindo Dragon Ball Z. Boa. Tem atuação destacada no setor financeiro brasileiro, é especialista em transformação digital e inteligência artificial generativa pelo MIT, ou Massachusetts Institute Technology, Hoje tá que tá, viu, galera? e certificado em Cybersecurity pela ISC Square, certo? ISC2. ISC2, isso. Atualmente é o CISO da Austral Seguradora e Austral Resseguradora. Com vocês, façam muito barulho. Muitas curtidas para ele, Daniel Meirelles. Obrigado Seja pela muito introdução, bem-vindo. cara. Que legal, que prazer estar aqui. É surreal, assim, a gente imaginou um dia que se tivesse aqui é porque a gente está fazendo alguma coisa muito legal e, pô, acho que reforça muito esse sentimento. Que honra. Obrigado por receber a gente aqui. Que isso, nós estamos muito felizes e tem um grande ponto, pessoal. Os dois são os fundadores de um projeto maravilhoso que tende aí a crescer demais no nosso Brasilzão, Exatamente. que é o Cibernauta, que vocês saberão muito mais no episódio de hoje. É isso. E aí, galera, antes da gente falar sobre o projeto, sobre a gente falar sobre vocês, temos presentes para vocês. Antes de falar dos presentes, a gente vai fazer a nossa autodescrição, porque aí a gente vai embora, beleza? Agora. Então, Beleza. eu sou o Josu, sou um homem negro, estou de boné vermelho, óculos, tenho tatuagem nos braços, camiseta azul marinho da Hacker Rangers, e é isso, Gu. E boné vermelho, perdão. Boa. Eu sou o Gustavo, homem negro, blusa de frio marrom, acredito, e camisa marrom também. Vocês dois. Vamos lá, eu sou Daniel Meirelles, eu tô aqui com uma jaqueta preta, eu tenho barba, tenho óculos preto, tô com uma camisa do Cibernauta cinza. Eu sou Eduardo Argolo, um homem negro de pele clara. Tô com uma camisa dos personagens que a gente vai comentar daqui a pouco. Tenho 1,93, eu sou grandão. Tenho tatuagem nos braços também, no braço direito, dos 300 de Esparta. Quem não leu, pode ler. Fala Ou quem 300. não viu, fala 300. Né? Então, fica super à vontade pro audiobook, para qualquer e-mail, porque é uma história que fala de honra, a gente gosta muito disso. Tenho cabelos escuros e é isso, tô sempre sorrindo. Você luta, Edu? Alguma coisa? Eu fiz jiu-jitsu, Cara, durante parece o tempo. muito, parece muito. É mesmo? Sim. Eu queria poder dizer que eu fiz jiu-jitsu por muito tempo, mas não foi tanto assim porque a pandemia chegou e eu acabei parando, eu não consegui Boa. voltar porque eu fui pai, enfim, a gente vai falar sobre isso. Boa. Boa. Então, feita a nossa autodescrição, galera, a gente vai agora presentes para vocês vão levar no final, não são objetos decorativos, beleza? Assim como nunca foi. Então, presentes dos nossos apoiadores e a mais querida do TechSec Podcast. Fechou? Legal, só que a gente tem presente também pra vocês aqui. Opa! Então, estamos começando 2026 A com gente o momento começou Fica a com o Dica. momento Fica a Dica pra você que vai vir no TechSec, pessoal. Brincadeira. Pô, Senhores, Obrigadão, gente. vamos abrir, diferente a gente vai abrir, pode ser? Vamos lá. fica à vontade. Opa. Olha a canequinha do Cibernauta. Peraí. Olha a medalhinha aqui, Josu. Eu vou até usar essa medalhinha, Gu. É a medalhinha do Lucas. Esse é o Lucas? É o Seu Lucas. Eu gostei que ele usa óculos e tá com fone. Isso. Vou até usar aqui. Sensacional. Mais coisas aqui.
Cara, que projeto. E aí, agradecendo o Eric, Pô, foi a pessoa certeza. que indicou, assim, Ericão, sensacional, cara. Cara, bem Eric Mendes aqui. Um beijo pro Eric Mendes Ó, Olha pela vocês que estão vendo pela aí, lembrança já aqui. fica a dica aí, ó. @cibernauta_. Já segue aí, já fortalece. Ô, produção, coloca aí, por favor, o QR Code pra galera já fortalecer. E aí, os personagens a gente vai falar deles, né? No episódio. Vamos falar deles. de cada um. Bastante, bastante. E a canequinha, obrigado. Cara, muito top. Pra vocês aí, respondendo a todo o carinho que vocês deram com esse convite, é o mínimo que a gente podia fazer. Qual o nome desse aqui? Esse é o O Cibernauta. Cibernauta. Ah, Esse é o próprio. Esse é o... Esse é o líder. Boa, E eu tô com o Lucas aqui no peito. É isso. Vamos. pra cima. Boa. Feito isso, vamos aí pro nosso momento Fun Fact, beleza? Beleza. E eu vou começar com você, Eduardo. Comigo? Opa. Então, momento Fun Fact com o Eduardo Argolo. Argolo. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, meu velho. Caramba, a produção já lançou a foto. Meu Deus. Pô, mas o que eu tô fazendo? Eu sou rubro-negro. Nunca escondi de ninguém. É uma das minhas maiores paixões. Em 2019 eu tive a felicidade de poder ir à final da Libertadores em Lima presencialmente. Foi talvez o momento mais emocionante da minha vida. E diferente dos filhos, a pessoa fala muito dos filhos, né? Não que meus filhos não tenham me emocionado, eles me emocionaram muito. Mas quando você tem filhos, você tem 9 meses de preparo. Um jogo de futebol tem 90 minutos, então você não sabe o que esperar dele. Ainda mais da forma como foi, né? O Flamengo estava perdendo até o final do jogo. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez 2 gols ali no apagar das luzes. No primeiro gol, a reação da torcida foi aquela gritaria que estava entalada aqui. Sim. E aí eu já comecei a chorar. Eu gritava, chorava, xingava, fazia tudo. No segundo gol, que aconteceu minutos depois, não teve grito. Foi um choro abafado de milhares de pessoas que estavam ali. E eu passei mais de 1 hora chorando copiosamente. Eu não conseguia parar. Eu tentava parar de chorar, eu não conseguia parar de chorar. E teve uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso parar de chorar. E eu comecei a caminhar na parte de trás da arquibancada. Em algum momento, na minha tentativa de parar de chorar, essa foto foi tirada por um repórter lá. Ele botou ali a infartante final da Copa Libertadores da América. Bom, Provavelmente, eu imagino, fazendo menção à minha mão no peito. Né? Sim. Assim. E você repara que a galera em volta também estava na mesma vibe, mas enfim, eu fiquei no primeiro plano dessa foto. Não fiquei no Peru para pegar. Meu primo, no dia seguinte, ficou e achou isso no jornal e me mandou. E eu guardo isso com uma recordação de um dia que foi muito feliz, apesar do choro. Cara, Que jornal é esse? você visse qualquer pessoa na rua da forma como você tá, você ajudar, Você porque ajuda. a pessoa tá morrendo. A pessoa tá em desespero. Claro. que jornal que é esse? Rapaz, eu não vou me lembrar. Eu tenho uma foto mais ampliada aqui, depois eu vejo. Mas acho que é um dos Legal, principais cara. jornais lá de Lima. Mas eu imagino seu primo na banca quando ele foi ver Ele aquilo. olhou. Velho, por isso que eu perguntei o nome do jornal, porque, cara, muito aleatório, né, velho? Você, E eu não vi, realmente não vi, tirando foto. Gente, eu tava com condição de ver alguma coisa, olha pra mim. verdadeiramente, fechado. você é um cara rubro-negro, velho. Eu sou muito, 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 muito. É uma das minhas maiores qualidades e meus maiores defeitos. Adorei. Esse é o fun fact aí, esse registro eternizado da final de 2019 em Lima. Excelente. Foi isso que eu trouxe pra gente falar sobre aí. Boa. E vamos ao momento Fun Fact com o nosso amigo Daniel Meirelles. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, meu amigo. Vamos lá. O meu fun fact ele é um pouco diferente, apesar de eu ser rubro-negro também. Esse dia eu ter passado mal desse jeito também. Mas eu não estava em Lima. Mas essa foto é a foto do meu filhão querido. Numa viagem que a gente fez no sul do Brasil, lá em Florianópolis. Tem o Museu da NASA, né? E aí tem um momento lá no Museu da NASA que você tira fotos. E ele queria tirar foto com essa roupa. Essa foto ela é muito anterior a qualquer tipo de menção ou de ideia do Cibernauta. Mas hoje em dia, olhando o personagem, olhando essa foto do meu filho, fica muito claro que ele é a inspiração para esse personagem. Mas o fun fact, de fato, foi outra coisa. Nessa viagem, a gente alugou um Airbnb e fomos até o nosso quarto. Chegamos até o quarto, era um quarto legal ali e tal. Minha esposa, França, te amo, amor. Vou fazer igual a Eric Mendes aqui, beijo. É um beijoqueiro. A gente foi até o quarto, assim, entramos no quarto e a gente começou a explorar, né? Ver cada um ver um quarto. E o Joaquim estava quieto. A gente estranhou ele estar quieto. Ele estava próximo de um cofre,
que tinha num dos quartos. A gente perguntou o que houve, filho. Ele deu aquela risadinha de garoto quando faz alguma bobagem. E eu fui até o cofre, tentei abrir o cofre, não consegui abrir o cofre. A gente tinha acabado de entrar no quarto. Eu perguntei, filho, o que você fez aqui? Ele, guardei o celular da mamãe no cofre. A gente tinha acabado de entrar no quarto. Ele pegou o celular da minha esposa, botou dentro do cofre, cadastrou uma senha e trancou. Eu perguntei, tá bom, qual a senha que você bloqueou? Não sei. Meu velho. Digitou qualquer coisa ali. Foi isso que eu imaginei. No primeiro momento, como um bom cara de tecnologia, eu comecei a olhar o manual do cofre para ver uma forma de resetar esse manual. Só que eu tive um estalo. Eu falei, senha. Ele não chutou nada aleatório. Falei, meu amor, tenta desbloquear o cofre com a senha do seu celular. Ele tinha cadastrado a senha do celular da minha esposa. E foi só ela digitar que a gente conseguiu abrir o cofre. Esse foi o começo de uma viagem que depois resultou nisso, mas inicialmente causou esse pânico. O Joaquim é um menino muito criativo e aprendeu como se cadastra uma senha num cofre com 6 anos. E as crianças hoje, a gente vai falar muito sobre isso, o quanto elas estão cada vez mais tecnológicas e imersas nesse mundo digital. Exato. Talvez esse seja um dos principais propósitos ali do projeto Cibernauta. Gus, com certeza, sim. Eu acho que não teve um motivo específico, mas tem um monte de motivo, né? Sim. Por que existe um projeto literário para crianças abordando o tema de segurança da informação? Porque precisa ter. Uhum. E hoje a nossa sociedade não vive mais sem tecnologia, né? Alguém acha que a gente vai regredir no tempo e vai deixar de usar computador, deixar de usar celular. A gente vai usar possivelmente com o passar do tempo gadgets diferentes, Sim. mas o fato é que a tecnologia veio para ficar. Então acho que o Cibernauta ele é como o Argolo fala muito, né? Ele é um movimento, porque a gente espera realmente reunir as pessoas em torno disso para despertar esse sentido que é tão importante, né? A gente não vive mais sem isso. Vamos falar bastante aqui do Cibernauta. A gente está muito feliz com esse momento de lançamento de livro e de tanta coisa que está acontecendo na nossa vida que chega a ser surreal. É muito assim. louco, cara. O Argolo falou. Isso é muito louco. Como os astros estão se alinhando Um ali. alinhamento que a gente não perfeito, podia cara. esperar. E aí, vamos lá. Vamos começar então falando um pouco mais sobre vocês, antes da gente iniciar aí a fala sobre o projeto. Dani, fala Vamos para lá. nós um pouquinho sobre sua trajetória, como tudo começou e quando você descobriu cibersegurança. Vamos lá. Como você falou, eu já estou no jogo há bastante tempo. Tenho 45 anos. A minha trajetória é totalmente não convencional. Assim. Cada um tem uma história. Todo mundo provavelmente vai dizer que a sua história é diferente, porque é, de fato, né? Mas quando eu contar um pouco para vocês, acho que vocês vão chegar nesse mesmo ponto assim, de conclusão. Era 1996, a internet tinha acabado de chegar no Brasil e a minha mãe, minha querida mãe, momento Eric Mendes 2, um beijo, mãe. Eu não vou mais mandar beijo, acabou. Eu vou tentar pelo menos Sua mãe controlar. super parceira, ela tava assistindo a live que vocês fizeram. Sim, minha mãe tá junto com tudo, ela é fantástica. Minha mãe, aliás, assim, eu tenho certeza que a minha mãe ela é um embrião da minha carreira, da minha trajetória, né? Sim. Quando ela comprou um computador pra gente, lá em casa ela comprou um computador para a família no momento onde computação pessoal era artigo de luxo. E a gente não era rico, a gente era bastante limitado, inclusive. Só que minha mãe sempre gostou muito de tecnologia. Quando saía som 3 em 1, ela comprava. Quando tinha uma televisão de um tipo, modelo novo, ela comprava. Obviamente parcelado em muitas vezes, com o computador não foi diferente. Mas o fato é que quando aquele computador entrou na minha casa, mudou tudo para mim. Eu vi naquele computador o preenchimento de um espaço que eu tinha sobrando na minha vida. E isso gerou muita curiosidade, uma vontade de aprender. E a gente que é de segurança sabe bem que tudo começa com aquela coisa da curiosidade, né? Então, a curiosidade pela computação me tomou naquele momento e eu só queria saber de computador de manhã, de tarde, de noite. Virava madrugada, às vezes esperava, vai ter coisa que talvez ela não saiba, mas eu ficava de madrugada no computador e quando eu percebia que ela ia acordar, para ir para o trabalho, eu deitava na cama rápido, botava o computador para hibernar, deitava na cama, esperava ela sair e voltava o computador para dormir de tarde. Nesse nível, assim, eu fiquei anos aprendendo, né? Obviamente depois
com o passar do tempo me especializando. Mas a minha primeira oportunidade profissional, e por isso que eu falo que eu me reconheci profissionalmente muito novo, foi quando eu percebi que não só minha mãe tinha comprado computador para a gente em casa, mas vários vizinhos tinham feito a mesma coisa. Só que provavelmente não tiveram o mesmo nível de curiosidade que eu para poder aprender computação, né? E eu vi nisso uma oportunidade. E aí eu comecei a criar apostilas de Windows, de como conectar a internet, de pacote Office, para que as pessoas pudessem fazer os seus trabalhos, de como imprimir um documento, era tudo muito novo, né? As pessoas, assim, de fato não sabiam exatamente como usar a máquina, mas começou a popularizar, já podia comprar, as pessoas compravam. Você estava criando manual, você começou a criar manual. Eu comecei a criar o que eu chamava na época de apostila, mas se vocês olhassem agora, vocês iam falar que é um manual, porque não era nada muito rebuscado, mas era uma forma de colocar ali aquele conhecimento muito incipiente que eu tinha adquirido naquele momento, para compartilhar com as pessoas e, obviamente, ganhar algum dinheirinho ali com isso. Foi a minha primeira profissão. Eu fiz outras coisas, né, durante a minha adolescência, mas foi assim, a primeira vez que eu percebi, né, uma oportunidade de ganhar algum dinheiro com uma coisa que eu achava muito legal de descobrir e de passar esse conhecimento adiante. Quando você olha, né, esse começo, essa trajetória com o cibernauta hoje em dia, né, me parece algo que faz muito sentido, porque ensinava crianças lá quando eu era também um adolescente e hoje em dia estou entregando um livro para crianças também. Mas depois disso, em determinado momento eu tinha que escolher se eu ia seguir nesse caminho da educação, né, de ser professor, instrutor, ou se eu ia para um caminho mais corporativo de empresas. Em um determinado momento eu tive duas propostas de trabalho e eu, não sei, eu percebi que o caminho da educação ia ser um caminho bem tortuoso, porque a gente sabe muito bem o quanto os professores batalham muito aqui no Brasil para ter algum nível de reconhecimento, principalmente financeiro. O curioso é que eu estudei boa parte da minha vida numa escola pública chamada Instituto de Educação, que fica na Tijuca. Argolo conhece bem lá perto da casa dele. Então, assim, eu já estava inserido nesse meio de educação, porque é uma escola que forma professores. Tem até hoje, uma escola centenária lá. Mas eu preferi ir para o caminho das empresas. E comecei a me especializar, e curioso até porque desde essa época, né, a gente está falando de 96, 97, a internet estava começando. Assim, imagina o que era a internet no Brasil começando do ponto de vista de segurança. Sim. Era assim, mato muito alto. Sim. E você fazia o que você queria fazer, porque não existia praticamente nenhuma barreira, né? Isso, para quem teve a oportunidade de viver isso lá, acho que foi uma oportunidade boa, porque a gente aprende muito nesses cenários, né? Mas do ponto de vista assim, de maturidade, você percebia que você estava mexendo com uma coisa que as pessoas não sabiam bem o que estavam fazendo, estava todo mundo descobrindo ao mesmo tempo. Isso também gera oportunidades, né? Para mim não foi diferente. Depois disso eu comecei aí de fato a me profissionalizar, fiz certificações ao longo do tempo, tanto de segurança quanto de infraestrutura. Trabalhei em grandes empresas, tive oportunidade de trabalhar em empresas e companhias que realmente contribuíram muito para o meu crescimento profissional. Mas eu posso destacar assim, uma oportunidade onde eu acho que eu acabei criando raízes mesmo, tanto na parte de infraestrutura quanto de segurança, foi quando eu entrei no mercado financeiro. Né? Entrei no BTG antes de comprar o Pactual em 2008. Eu era o único cara de TI lá, né? Tinha eu e o Clécio, que era um diretor. Mercado financeiro é diferente, né? A gente sabe que existe um nível de investimento alto, em contrapartida, um nível de expectativa de cobrança também muito alto. Mas eu me identifiquei muito assim, com o mercado financeiro, principalmente por conta da meritocracia, né? Eu percebi que se eu fosse alguém que me destacasse, que baseado assim, no meu desempenho, no meu esforço, eu poderia ser recompensado e reconhecido pela empresa a partir disso. Eu me reconheci muito nesse ambiente competitivo e, enfim, mergulhei de cabeça, né? Trabalhei lá por alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar lá em Nova York também durante um período. Depois mudei, saí fui para outras empresas do próprio mercado financeiro. Em dezembro de 2014 eu entrei na Austral. A Austral é uma empresa do mercado segurador, é uma seguradora e uma resseguradora, que estou lá desde então, desde dezembro de 2014, então já estou aí com 11 anos de companhia. Assim, adoro trabalhar na Austral, um ambiente
super leve, descontraído, de pessoas que gostam muito do que fazem e que, principalmente, assim, acho que uma grande diferença de trabalhar na Austral é saber que eu trabalho num lugar onde as pessoas gostam de fazer diferente, de inovar. Eu entrei, porque na verdade não tinha essa divisão, né? Eu entrei lá como gerente de infraestrutura que cuidava também de segurança e informação, eu estou falando de 2014. Depois de um período aí sim eu fui oficializado, eu fui de PO também durante um tempo quando houve ali o lançamento da LGPD. Enfim, assim, acho que uma trajetória que eu me orgulho muito. Ser CISO de fato, assim, é um desafio imenso ser CISO de uma empresa seguradora. Então imagina trabalhar com segurança numa empresa que é de segurança. Estou falando de uma seguradora e de uma resseguradora. Então para a gente o aspecto de segurança, manter a empresa segura é algo muito sério, que a gente leva muito a sério. Mas eu acho que a gente faz isso não só também com essas ferramentas técnicas. Eu acho que a gente tem um time técnico que é muito engajado, de pessoas que hoje em dia eu tenho o prazer de falar que são meus irmãos, sabe? Trabalham comigo e dão sangue para fazer essa empresa cada vez melhor. Assim, tenho muito orgulho assim, do que a gente faz lá na Austral. Cara. Muito bom. Argolo, sua vez, meu amigo. Toda vez que o Daniel conta a história dele, eu saí de alguma coisa que eu não sabia antes. Então vamos... Diretamente do Rio de Janeiro, fazendo uma conexão em Université de Bordeaux. Isso, foi muito tempo depois. Argolo. Vamos lá. Diferentemente do Daniel, que recebeu um chamado para aventura na carreira dele muito cedo, eu fui ver depois que eu entrei na faculdade. Eu sabia o seguinte, eu queria trabalhar no ambiente de negócios. Porque meu pai vem do ambiente de negócios. Falei, cara, acho legal você sair de terno e gravata por aí e tudo mais. Na minha cabeça de jovem, depois, obviamente, fui me informar um pouco melhor e decidi fazer economia na faculdade. Porém, nunca estagiei um dia que fosse em economia, né? As minhas oportunidades sempre foram muito em consultoria, desde o estágio, e muito voltado para a parte de gerenciamento de projetos, que era uma coisa que na época ainda não era tão disseminada assim. Eu estou falando de 2005, 2006, né? Já se fazia, óbvio, mas depois tomou um tamanho muito maior. Então, na faculdade, fiz alguns estágios e comecei na PwC. Meu primeiro emprego ali, carteira assinada em 2008. Trainee? Trainezão. Legal. E treinando na PwC é aquela coisa, né? Você deixa a tua vida lá e eles te dão aquele brand na tua carreira. Eu trabalhei lá, pô. Sério? Sério. Pô, aí, tá vendo? Você sabe como é que é. Sim. A gente passou em frente ao escritório lá deles hoje. Falei, Daniel, a PwC era aqui, em frente ao Do Allianz Parque, né? Perto do Allianz, Exato. E na minha época ainda era o Parque Antártico. A gente viu o jogo do Palmeiras lá de cima. E comecei lá, foram 3 anos onde eu passei, aprendi muito, porque o que você faz na praia, você aprende. Eles são fantásticos nisso. Depois disso eu falei, cara, chega, eu preciso começar a ganhar dinheiro. De conhecer a minha esposa, a Ingrid, te amo, meu amor. Eu falei, cara, preciso casar com essa mulher antes que ela fuja. Eu falei, cara, beleza, pra onde é que eu posso ir aqui no Rio de Janeiro? Tinha a Vale no Rio de Janeiro, ainda tá lá, e era uma empresa gigantesca. Eu falei, cara, eu quero entrar na Vale. E assim foi, fiquei na Vale por mais 3 anos, trabalhando com projetos, e, cara, empresa incrível, assim, Vale, pô, empresa fantástica. Depois disso, falei, cara, Vale já me deu tudo que tinha pra dar, eu preciso dar um salto. E aí eu virei gerente de projetos efetivamente, até então era analista de projetos, depois eu ganhei essa peste na Redditor, que é o gigante que é hoje, né? Redditor São Luís, aqui em São Paulo é Rede São Luís. Aqui no ABC, onde estamos hoje, temos várias unidades, já vim aqui a trabalho algumas vezes, então conheço minimamente a a Redditor aqui, eu acho fantástico. Não, é a empresa, cara, realmente muito preocupada com o que faz. Sim. Não realmente, eu me orgulho muito de ter trabalhado lá por 2 oportunidades. Eu tive fui, trabalhei, saí e voltei. Depois disso fui para a Davita, que é uma empresa de nefrologia também, aqui em São Paulo tem uma atuação bastante grande. Aí eu já trabalhei como gerente de integração pós-aquisição, né? Na saúde, desde 2012, 2013, todas as empresas cresceram muito por aquisição, né? Então a Redditor comprou muito hospital, a Davita comprou muitas clínicas de nefrologia, então a dificuldade deles era em absorver aquele negócio dentro do contexto que eles já tinham. Como é que a gente faz para fazer com que aquela empresa se encaixe dentro do meu modelo de negócio o mais rápido possível? Contratando um cara como eu para fazer isso acontecer. Você tinha ali o mapa da cultura. Mapa da cultura, cara. Questão de como é que eu faço para minha tabela de preços equivaler? Porque geralmente a empresa que é maior tem um preço melhor no medicamento. Como é que eu faço para essa tabela bater rápido? Trazer as pessoas, fazer todas as migrações de RH, acolher os pacientes.
né? Que, pô, estão mudando, pô, faço meu tratamento aqui. Como é que vai ficar a minha vida, cara? A gente tinha esse trabalho de cuidar de todo mundo e eu adorava fazer isso. Depois da Davito, eu voltei para a Redditor. Pô, me chamaram de volta para trabalhar num projeto de implantação de RP. Vocês sabem que o buraco fundo que é isso. Mas, cara, ali eu aprendi muito. Aprendi muito, muito, muito sobre gerenciamento de projetos mesmo. Gestão de stakeholder, muita gente para falar. A empresa, tô falando da Redditor, posso estar errando o número agora, porque eu não tô lá mais há algum tempo, mas tô falando de 60 mil funcionários, pô. Sim, cara. E o sistema ia mudar para todo mundo. Então foram anos muito felizes também lá. Cara, eu tenho muita alegria de trabalhar onde eu trabalhei. Então eu falo de todas as empresas com muito carinho. Isso é muito legal. Ah, velho, pô, todo mundo me ajudou muito, cara. Eu não consigo falar com remorso, com mágoa de nada do que eu fiz. Depois eu trabalhei em outras empresas. Eu fui trabalhar no Grupo H+, que é a antiga Opt, uma empresa de oftalmo. De hospitais oftalmológicos em São Paulo, Rio, Brasília. Também tem uma atuação bem grande no Brasil. Fui para Oncoclínicas, que é um grande grupo de medicina oncológica. Então vocês viram, eu naveguei na medicina, né? Fui oftalmo, hospital geral, Você sabe que eu já nefrologia, mapeei oncologia. aqui uma similaridade de vocês, desculpa te interromper, Claro. eu não sei como vocês se conectaram, a gente vai falar disso já, mas vocês dois trabalharam em ambientes super distintos, Sim. ao mesmo tempo super críticos, e pode ser que é justamente por isso que tem alguma conexão muito forte entre vocês. Mas a Pode gente fala ser. disso depois. Em mercados muito tradicionais, né? Exatamente. Então, assim, pô, você não quer que uma empresa de seguro seja muito criativa com o que ela está fazendo. Você quer que eles sejam conservadores ali. A medicina também. Claro, vamos lá. Conservador no sentido estrito da palavra. Mas você trazer novas tecnologias, novas coisas. Não estou falando de conservadorismo, estou falando de inovação. Exato. Mas você quer que a empresa de seguro pague o sinistro. Exato. Exato. Você não quer que ela invente, você quer que ela pague o sinistro quando Sim, for preciso. Sim. Essa é a função social do seguro. E na medicina é você botar o paciente bem. E você não quer que o cara invente para botar o paciente bem. Você quer que ele use a melhor tecnologia, os melhores equipamentos. Então é muito tradicional nesse sentido, na entrega que ela tem. Isso. E depois disso, cara, da saúde, durante a pandemia, eu fui um dos responsáveis pelo hospital de campanha da Redditor na Barra da Tijuca. Eu vivi a pandemia dentro do hospital de campanha, que atendia só gente do SUS. Caraca. Eu vi coisas que eu como economista, não estava preparado para ver. Uhum. Foi um momento, assim, de abrir os olhos, falar assim, cara, olha só a realidade, como é que é, né? Tem algumas histórias sobre isso que a gente pode comentar em algum outro momento. E aí eu falei, cara, a Redditor já me via muito como um gerente de projetos que resolvia as coisas. Então as pessoas me pediam para os seus projetos. Falavam, pô, quero argola aqui. Só que a minha vontade era ir para a ponta. Eu queria ir para operação. Por quê? Depois que eu trabalhei no hospital de campanha, por isso que eu mencionei ele, falei, cara, eu quero estar onde eu mexo no paciente. Eu tinha aprendido isso na Davita, porque eu tinha contato com o paciente oncológico. Cara, eu puxava o banquinho, você estava com os caras que estavam lá segunda, quarta e sexta fazendo sua sessão, você tava e batia papo. Cara, o contato com o paciente, a humanização é tudo na medicina. Sim. Mas enfim, vou pular rápido essa parte. Depois então eu falei, cara, a Redditor não vai me reconhecer como eu acho que eu gostaria de ser reconhecido, porque eu já tenho esse rótulo de ser o gerente de projetos que faz muita coisa. Fui promovido depois da pandemia. Falei, cara, mas vou experimentar uma coisa diferente. Fui para as outras empresas. Até que falei, cara, vamos dar uma pausa na saúde, vamos ver outra coisa para fazer. E eu fui para o mercado de segurador quando eu conheci o Daniel. Há 3 anos atrás, eu fiz 3 anos em outubro, né, do ano passado. E, cara, estou muito feliz. O que o Daniel fala sobre a Austral é o que eu tenho para falar sobre a empresa. Assim, um ambiente dinâmico, horizontal, onde a gente consegue tomar decisão com bastante velocidade. A gente fala com todo mundo. Eu, particularmente, tenho que falar com todo mundo. Meu trabalho é conectar as pessoas, é fazer com que elas gemem para o mesmo lado. E eu gosto muito disso. E lá a gente tem permissão para fazer isso. Mais do que isso, a gente é recomendar. Cara, você pode ir onde você quiser. A gente não tem limite para falar com as pessoas. Isso é muito bom para fazer. Mas vocês dois têm uma conexão bem legal, assim. Da onde que surgiu... Legal. A Austral vocês se conheceram, mas da onde surgiu o pós ali? O externo à Austral. O cara, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, vamos assistir um jogo do Flamengo. Só para entender, porque vocês estão muito conectados e tem uma sintonia muito boa. Cara, vou te falar, não foi uma coisa de cara. Foi um projeto de implementação de alguma coisa, né? Na verdade, não. Sabe o que foi? É. Metrô. Voltando Sim. pra casa. Que legal, entendi. cara. A gente começou a trabalhar junto, obviamente a gente viu algumas conexões entre nós, falei, o cara é legal, um cara bacana. E, cara, de novo, né, depois de um dia de trabalho, você senta com alguém que tava no front ali contigo pra falar sobre o que aconteceu,
cara, você percebe que a pessoa ecoa de volta, ela fala também, você cria uma conexão. Fala assim, cara, eu tô falando, eu tô dando o meu melhor pra esse cara aqui, no sentido de, pô, trocando ideia, honestamente, ele tá fazendo o mesmo. Você se conecta com a pessoa que tem esse nível de honestidade. O Daniel é um cara muito honesto, muito franco. Né? Então a gente conversava muito, cara, ele foi crescendo. E daqui a pouco a gente viu. A gente já tava fazendo churrasco na casa do Daniel com a minha família lá. Que legal. Né? Pra mim tem um outro momento, assim, que foi muito importante. Não sei se você vai lembrar agora, não sei se você lembra de cara disso. Numa das festas de final de ano da empresa, depois de tocar a milésima música de pagode, de funk, que o pessoal adora e já eu não sou tão fã, alguma alma divina colocou Eu Quero Ver o Oco do Raimundos. Verdade. E eu comecei a cantar igual, porque eu gosto de rock, Uhum. e ele também começou a cantar. Então, numa festa de 50 pessoas, tinham 2 pessoas muito felizes com essa música tocando, pulando, abraçado, eu quero. E todo mundo olhando, falou assim, pô, E a gente- gosta mesmo disso, né? E assim, é uma música que tem uma letra grande, não é qualquer um que Não, sabe cantar, não. entendeu? Nesse momento eu falei, pô, gostei pelo menos do gosto musical desse Exato. cara, vamos ver o resto. E é aquela coisa, né? Você tem essa conexão por algum motivo que seja, e aí você vai dando oportunidade para aquilo florescer. E, cara, desde então, Que interessante. a amizade ela só cresceu e a gente hoje se fala todo dia, né? É quase um casamento. Todo dia, quase um casamento. Quase um casamento. Cara, que Muito legal interessante isso, né? Aí eu acredito muito em você. Eu sou assim, né? As pessoas muitas vezes elas desconfiam antes de confiar. Eu confio, dou o meu melhor para aquela pessoa, espero que ela faça o mesmo. Eu tenho essa visão, né, da vida. Me decepciono muito com isso, mas a decepção é um problema meu, sobre a expectativa que eu criei. Mas, cara, eu não consigo ser diferente. Eu venho aqui, vou ser do jeito que eu sou, vou falar, vou brincar, vou rir. E, cara, eu não consigo controlar. E com o Daniel, ele é o cara mais fechado, né? Mas, cara, eu percebi nele que essa conexão, e a gente foi, mesmo tendo esse perfil muito diferente um do outro, a gente foi se conectando em muitas coisas. E as nossas famílias, a gente sai junto, né? A Ingrid, a Francis, pô, falam, as crianças brincam. Minha filha e a filha, minha filha e o filho do Daniel se encontram uma gritaria, Legal, meu velho. entendeu? Então a gente se curte fora dali. E o Cibernauta veio só para deixar o que era muito forte ainda mais, né? É transformar isso numa parceria, de fato. Exato. Ó, a gente precisa falar do Cibernauta, mas antes de falar do Cibernauta, rapidinho. Você não fez eu falar Université de Bordeaux. Ah, Falar dessa experiência lá, pô. cara, vamos lá. Foi um mestrado profissional que funcionava naquele esquema, aulas aqui e aulas lá. Então, os professores da Universidade de Bordeaux vinham para o Brasil dar aula aqui e os professores das universidades brasileiras iam dar aula lá, Inglês ou francês? em inglês. Meu francês é... Chega uma hora que você até melhora, mas ainda assim não funciona muito bem ainda não. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei mais de um mês na França, em Bordeaux, que é uma cidade encantadora, gente. Não sei se vocês já foram. Bordeaux não. Não. Eu recomendo, assim, porque ela tem o charme da França sem o parisiense. Que é um pouco mais difícil de lidar. Desculpa você que é francês, mas vocês são difíceis, especialmente o parisiense. O Bordelese, cara, ele é muito de boa. E a cidade é uma graça, cara. É uma graça. Você pode falar inglês com eles, então. Pode. Se eles souberem... Continua isso no ano Se passado. eles, Não se, eles vão se souberem, ofender. se eles souberem te responder, eles vão responder. Você para pra falar, o cara te vê se esforçando no francês, ele fica legal, te pergunta de onde você é. Que é uma coisa que o parisiense não faz muito, porque é uma cidade muito turística, os caras ficam meio de saco cheio Sim. de ter que ficar ciceroneando todo mundo. Mas lá a galera em Bordeaux é outra pegada. E a cidade... E sobre o mestrado é o seguinte, fiz a parte no Brasil, estudei bastante, falei, pô, legal. Eu falei, essa parte em Bordeaux vai ser, pô, a gente vai tomar vinho. Vai tomar vinho e, pô, resenha com os amigos. Hoje a galera do mestrado é muito minha amiga, a gente se fala bastante. Só que não. Isso aqui não. O esquema de ensino lá é muito diferente. Por quê? Os caras vão te falar o seguinte: Josu, essa aqui é a matéria que a gente vai abordar amanhã. Fala, legal. Como é que a gente no Brasil faz? A gente vai para a sala, papel e caneta, e espera o professor cuspir a matéria no quadro. E você anota o caderno, leva para casa e vambora. Não. Lá é o seguinte: a matéria amanhã é essa. Estude o material e venha com pergunta. O professor ia chegar botando exercício no quadro. E você assim, calma aí. Cara, Professor, a gente não viu isso não, mas não era pra... Vocês não estudaram em casa? Você tem que chegar pronto pra aula. E a gente, na primeira semana, a gente falou, o que tá acontecendo? E detalhe, junto com a gente tinha ucraniano, ganês,
franceses, galera de todo lugar do mundo, chileno, nigeriano, a turma era muito diversa. E a galera já estava numa pegada, porque eles eram mais jovens que a gente, já estavam lá no mestrado, depois de ter feito a faculdade, já entendiam o esquema. A gente falou, gente, o que está acontecendo? E a matéria ali? Ué, você não leu? Falei, cara, eu dei uma olhada, mas não, era para você ter vindo estudado pra cá. Nossa, cara. Contabilidade gerencial. Foi um terror. Os amigos se reuniram, com vinho, obviamente, porque aí também, né? Botamos vinho na mesa e falamos assim, cara, a gente precisa virar à noite pra fazer a prova. Eu achei que não fosse passar. Isso porque a minha ideia inicial é de que a gente era pra tomar vinho e resenhar. Ia curtir. Bicho, a gente até fez. Mas, cara, a gente estudou muito mais do que se imaginava. E aí, em 2019, eu me formei, defendi lá o meu trabalho de conclusão de curso. Consegui esse objetivo, que era um objetivo muito pessoal, assim. Falei, cara, eu quero sempre me provar em alguma coisa nova. Sim. Né? Então, vamos fazer um mestrado lá fora, vamos ver o bicho que dá. E deu bom, cara. Foi bem legal mesmo. Que legal. Bem legal. O Université de Bordeaux tá perfeito, cara. Muito bom. E eu recomendo a viagem, gente. Se vocês quiserem dicas, Legal. se pensarem lá, contem comigo. Eu gostei da metodologia de ensino diferente, né? É diferente. A gente não tá preparado pra isso. A gente tá... Será que é algo, talvez, tradicional da Europa, isso ou não? Cara, é muito assim na Europa, é muito assim nos Estados Unidos. Eu fiz um curso na Universidade de La Verne, na Califórnia, em 2015, de gerenciamento avançado de projetos. Uhum. É a mesma coisa. A galera fala assim, eles mandam o material previamente, você se prepara e vai pra aula. Só que nesse caso, o material era menos denso e dentro de um tema que eu já conhecia. Então eu realmente lia na diagonal ali, não lia marcando nem nada, e falei assim, beleza, estou pronto para aula, porque, enfim, isso aí é o que bota comida em casa. Sim. Então a aula rendia muito mais. Mas não, nos Estados Unidos é basicamente a mesma coisa. A gente que é muito protetor com os alunos aqui por questões mil, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem hoje e muitas vezes é importante pegar na mão e ainda assim a nossa educação é muito defasada. Sim. Então você ter o professor te ensinando ali pro aprendizado de muita gente faz diferença. Lá como eles passam por outro tipo de problema, eles podem se dar ao luxo de ter uma educação nessa linha. Né? Do tipo, cara, só, você não tem que ficar 2 horas no transporte para chegar em casa e vir para a faculdade. Então faz o seguinte, senta e vai estudar quando você chegar em casa. Aqui, cara, se você fizer isso, a galera não vai fazer. Por quê? Porque, pô, o cara às vezes tem uma dificuldade dentro de casa, o cara tem que pegar 2 horas indo e voltando da faculdade, o cara precisa disso. Né? Então, isso é uma coisa que eu acabei de elocubrar aqui depois da pergunta que você fez, tá? Mas eu vejo uma diferença cultural e social que permite que eles sejam um pouco mais, que eles cobrem diferente. E talvez, enfim, tenha outros motivos, mas eu não tô me ocorrendo nada agora. Você sabe, Gu, que eu tava pensando aqui, ó como conecta as coisas. Você terminou falando de educação, a gente vai entrar no cibernauta agora. E aí, Daniel, uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu e o Gu. Estamos com 2 flamenguistas, e aí eu vou falar uma gíria de futebol. Opa. A gíria de futebol que a gente fala assim, a base vem forte. Sim. E vocês estão fazendo um trabalho de investimento de base aqui, que é o que a gente fala sempre, certo, Gu? Exatamente. E aí, Daniel, pra você tá pensando o que eu tô pensando? O público quer saber. O que é o cibernauta? Fale sobre o cibernauta. Até falando desses 3 anos, 3, 4 anos de amizade, ou melhor, de irmandade, Sim. da onde surgiu isso? Por que surgiu isso? Boa, Gu. Vamos lá. Aprofundar aqui no cibernauta, a história vai longe, então se tiverem que me interromper, por favor, façam. O cibernauta é um projeto que nasceu com base em alguns vieses, né? Primeiro, como eu falei aqui, sou pai do Joaquim, pai da Júlia. A Júlia tem 15 anos, o Joaquim tem 7, idades completamente diferentes, linguagens, abordagens totalmente diferentes, uma menina de 15, um menino de 7. Falar da mesma forma para os dois não funciona, definitivamente. Eu preciso adequar, e eu não estou falando de segurança da informação ou de uso de tecnologia. Okay. Exato, de tudo. Então isso é um desafio. Um outro viés importante é o meu trabalho como CISO, né? Então a gente fala muito, né, do ponto de vista de tecnologia, sobre proteção de empresas, vulnerabilidade de empresas, e tem vários jargões, várias frases feitas, né? Joias da coroa, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Tem um monte de coisa que a gente aborda e coloca isso em prática. Assim, acho que todo mundo que trabalha com segurança fica muito confiante quando faz um trabalho bem direcionado do ponto de vista de correção de vulnerabilidade. A gente sabe bem que a nossa área basicamente existe
por conta de exploração de vulnerabilidade, aí seja vulnerabilidade técnica ou vulnerabilidade humana. E também tem esse outro fator de que a engenharia social, ainda mais com IA, é algo que só cresce e é cada vez mais explorado, e a IA traz essa capacidade de escala que não existia até então. Então, tem essa preocupação e esse outro viés também. Tem outras coisas, assim, acho que eu falei aqui do MIT, né? Eu estava estudando no MIT, eu fiz uma especialização em transformação digital lá, e que terminou em agosto. Eu fui lá para Boston também para receber o diploma e tal. Cara, é uma oportunidade única estudar no MIT. Eles brincam que falam que estudar no MIT é como se você bebesse água de um hidrante, pela quantidade de informação que vem para você. É exatamente isso. Assim. Legal. É muita coisa. Tem uma foto, depois eu posso mandar para vocês botarem, deu lá no hidrante, lá em Boston, bem legal. Legal. Eu não sabia que a foto do hidrante vinha disso. Tá vendo como a gente vai descobrindo? Passei 6 horas no carro com esse cara e não sabia disso. É muita história, cara. 45 anos. Né? Mas o fato é me aprofundar em tecnologias modernas, né, através do MIT, foi uma jornada para mim muito enriquecedora e que abriu muito a minha cabeça para uma série de coisas. Então, juntando tudo isso, e mais um outro fator que eu acho que é fundamental dizer aqui, apesar de ser super realizado na minha vida pessoal, com o meu casamento, com os meus filhos, apesar de ser super realizado, falei aqui da Austral, de trabalhar lá, e acho que ninguém passa 11 anos de uma empresa que você não se realiza, que não é constantemente desafiado, mas eu particularmente tinha comigo uma sensação de que faltava alguma coisa. Eu não sabia o que faltava. Eu acho que isso é muito comum nas pessoas, assim, será que é isso? Será que eu vou para um outro caminho? Eu tive a sorte de me reconhecer profissionalmente muito novo, de desenvolver minha carreira, de realizar os meus sonhos profissionais e pessoais, mas ainda assim sentia que faltava alguma coisa. E é uma resposta muito difícil. Assim, falta alguma coisa o quê? Faltou uma Libertadores pra gente por 38 anos. E a gente conseguiu lá na tua foto do infarto. Falta tanta coisa, exato, falta tanta coisa pra gente que às vezes é difícil, né, você conseguir preencher essa lacuna. Às vezes você tem um quebra-cabeça todo montado e faltar aquela última peça. Comigo, essa questão de ter alguma coisa que eu sentia que faltava, que precisava ser preenchida, foi uma resposta que começou depois de um momento de terapia, né, de autoconhecimento, mas também de algumas provocações que eu recebi de mentoras durante esse processo todo do MIT e da minha própria necessidade de avançar com a minha carreira. Então eu comecei a olhar um pouco mais para o desenvolvimento da minha carreira e eu fui bastante provocado. Quem você é, o que você quer ser, onde você quer estar. São perguntas bem difíceis de serem respondidas, né? O que você quer para você? E o que você quer hoje não necessariamente é o que você vai querer amanhã. A gente muda, o tempo passa e as suas vontades mudam também naturalmente ou evoluem, né? Eu fui provocado pela Lisete, uma mentora fantástica lá de Moçambique, e ela fez uma pergunta do o que você quer, né? O que você quer fazer. Num determinado momento eu já estava com essa resposta um pouco mais sólida na minha cabeça. E o que eu respondi para ela, eu lembro como se fosse hoje, foi: eu quero falar de segurança da informação, e o que eu tenho para falar eu acho que é tão importante desde crianças até idosos ouvirem. Então eu quero me colocar numa posição onde eu consiga levar essa mensagem para um público que hoje em dia basicamente é todo mundo. Acho que todo mundo precisa ouvir falar sobre o tema. Por isso que eu acho que a gente tem tanta sinergia com o TechSec, porque vocês falam muito do aspecto da conscientização. Por isso eu queria tanto estar aqui. Para mim é a realização de um sonho. Assim, acho que a gente conecta muito as visões, né, a respeito de segurança, né, e não só de segurança, acho que da sociedade moderna, né. Fiquei com isso na cabeça. Numa das sessões de terapia, eu levei esse aspecto para minha terapeuta e falei para ela que eu tinha dado essa resposta de querer falar de segurança da informação para crianças até idosos, ou seja, para todo mundo. Eu queria falar, eu queria abordar o assunto. Eu saí da sessão de terapia, foi no dia 15 de maio desse ano. Eu nunca vou esquecer, porque quando eu saí dessa terapia, eu peguei um táxi rumo à minha casa. A minha esposa pediu para comprar pão. Eu tinha esquecido completamente, porque eu estava batendo papo com o taxista. Quando eu vi se aproximando da padaria, eu falei: cara, para aqui, porque eu não posso chegar em casa sem pão, eu vou ter que voltar para a rua. Então, para aqui e vou entrar na padaria.
E, gente, difícil até explicar exatamente como, porquê, mas quando eu entrei naquela padaria, que era só para comprar pão, eu vou contar a história do bolo de fubá, assim, eu detesto, porque assim, a questão do bolo de fubá a história do bolo de fubá. virou, Se você não contar, eu conto, Daniel. É muito legal. virou um meme nosso, né? Porque eu nem acho a história tão interessante assim, o entorno é interessante, mas a fala do bolo de fubá é toda vez, eu tímido tenho que falar, a história do bolo de fubá foi que eu entrei na padaria para comprar pão e quando eu passei no corredor, tinha lá a seção de bolos e eu olhei para um bolo de fubá, eu botei a mão na cabeça, eu falei, caramba, eu tenho que escrever um livro para criança, cara. Ué? É óbvio que eu tenho que escrever um livro para criança. Eu tava olhando pro bolo de fubá, as pessoas do meu lado olhando e enlouqueceu, tá conversando com o bolo, cara. Chama aí, pô, sei lá, bombeiro pra esse cara. Isso? Cara, um insight, Gus, inacreditável. Na hora, quando isso aconteceu, eu percebi que todas essas variáveis que eu falei aqui, elas se conectavam através de alguma linguagem. E o livro foi a linguagem que na hora passou pela minha cabeça. É óbvio que eu preciso escrever um livro para criança. Eu tô vendo o tempo parando assim, ó. Mas foi isso, porque assim, se eu preciso falar para criança, assim, como fala com criança? Através de educação, através de alguma ferramenta nesse sentido. Hoje em dia, através de outras formas, vídeos e tudo mais. Mas eu recebi um insight, eu recebi uma informação divina, acredite no que quiser. Mas vamos lá, neurociência rapidinho aqui. Sim. Só pra gente tentar. Tentar tangibilizar melhor isso. Você, quando criança, você gostava de bolo de fubá? Pô, eu pensei nisso, Gu. Boa. Então, todos pensam. Por favor, responda. E às vezes é uma memória afetiva do cara. A resposta é que eu como, mas eu nem ligo pra bolo de fubá, cara. Então foi alguma mensagem espiritual, cara. Foi. Eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro acreditar que, na verdade, essa ideia surgiu através de uma necessidade minha, né? Eu falei aqui pra vocês que eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. Eu, assim, para não deixar a história tão surreal assim, uma vontade que eu sempre tive por gostar muito de literatura, de livros e estimular muito isso nos meus filhos, que em algum momento lá, quando eu me aposentasse, eu parasse para escrever um livro. Mas nunca foi escrever um livro infantil, um livro que aborde coisas, aspectos do meu trabalho. Nunca foi isso. A realidade, assim, eu não posso, eu gostaria muito de contar alguma coisa muito mais interessante ou que tivesse, assim, um motivo maior do que isso. A grande verdade é que eu tive uma ideia num momento totalmente aleatório, onde essa ideia chegou para mim quase que pronta. É óbvio que eu preciso escrever um livro para criança. Agora, como? Foi o trajeto de sair da padaria com os pães e chegar em casa correndo e dizer para minha esposa, amor, eu vou escrever um livro para criança. Caramba, velho. E ela falou, enlouqueceu, né? Assim, você sai e vai pro trabalho, aí quando volta você vira e diz um negócio desse para mim, assim. E eu no caminho, você vê como é que realmente foi uma sensação assim de que eu recebi uma mensagem, eu consegui de alguma forma encapsular esses vieses e essas coisas que estavam na minha cabeça, essas vontades, essas intenções, numa única coisa. Como se faz isso, não faço a menor ideia. Tem uma música que está tocando muito ultimamente, que é aquela Golden do Guerreiros do K-Pop. O Joaquim adora ouvir aquela música. E aí a gente botou no documentário. A criadora dessa música, ela disse que ela pegou o refrão da música, inclusive gravou no celular, quando estava indo no dentista, estava indo no carro dirigindo, ela pensou na melodia, gravou na melodia e virou hoje a música mais tocada no mundo. Eu acho que essas coisas acontecem, cara. Assim, são os seus vieses, as suas conexões, as suas vontades, em algum momento isso acaba catalisando e virando alguma coisa maior. Eu vou contar um negócio aqui e é tão sobrenatural quanto. Quem indicou vocês foi o Eric Mendes. E quando eu entrei em contato com eles, e sabe por que eu entrei em contato com vocês? Eu e o Josu, a gente estava buscando alguém para abrir o nosso ano de 2026. E o que a gente falava? A gente precisa de alguém top. Foi. A gente escreveu, inclusive, no nosso plan. Tem que ser alguém top. Tem que ser alguém top. Pô. Cara, assim, loucura. E falamos com amigos. Vamos fazer um EP em trio aqui, chamar 3 Sisos.
vai ser sensacional. E aí não dava certo. Tentamos com outras pessoas, não dava certo. Na semana passada, olha como foi rápido também, por isso que eu vejo que isso é uma parada que não dá pra explicar. Não deu certo com algumas pessoas, e aí o Eric mandou a mensagem, pô. Eu não tinha falado com o Eric nada sobre, ele mandou a mensagem, eu ainda demorei pra responder, falei, legal. Pra vocês terem uma ideia também, muita gente manda contato pra gente, cara. Imagino. E tem gente que a gente fala, vai ficar na Dream List aqui, mais pra frente a gente conversa. Vocês foi diferente, eu falei, nossa, interessante, vou seguir vocês lá no Instagram, e aí no Instagram eu já mandei a mensagem. Foi. Não sei qual de vocês que me respondeu, rapidamente. Primeiro também, fui muito eu rápido. e depois você. Já falei, e aí a resposta foi assim do Dani. Cara, sexta-feira, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai estar aí. Muito legal. E foi engraçado porque assim, ó, só pra complementar essa história, que nem tava no script aqui. A gente tinha essa conversa, eu e o Gu. Sim. Aí o Gu falou, Josu, você conseguiu? Eu falei, velho, vai, mas não vai. Ele falou, então beleza, deixa que eu vejo aqui. Aí passou um tempo e ele falou assim, Josu, fechamos. E aí vocês estão aqui. Pô, gente, eu ouvi isso É algo além, entendeu? Só pra vocês entenderem que tem algo além aí. Eu super Sim. acredito, enfim, mas tem algo além que aconteceu pra, nessa rapidez, essa parada Sim. acontecer, sabe? Gus, ó, de verdade, assim, a gente tá muito honrado e muito feliz. A gente faria qualquer esforço pra estar aqui com vocês, porque é surreal pra gente estar aqui agora, nesse momento, na frente de vocês. Mas não surpreende a gente, isso que você tá falando. Porque tem tanta coisa que tá acontecendo no Cibernauta que é inexplicável, que a gente pode ficar aqui até amanhã falando, vocês não vão acreditar. E olha que legal, velho, é só porque você entrou nesse assunto, você também é foda. O Daniel e o Argolo falaram aqui que eles já tinham mandado mensagem pra gente no Exato, LinkedIn. sim. Inclusive, a gente pede desculpa se a gente não consegue E responder essa todo mensagem mundo. não chegou, viu? Eu não sei se fui eu vi. notificado. Eu vi agora aqui, eu não fui notificado. Pode ser que ele mandou no privado. Foi no privado ou foi no TechSec? Foi no privado. No outubro do ano passado, do ano retrasado. Ah, não, e não notificou. Não, eu acho que não. Eu respondo tudo. Enfim, tá aí, galera. Eu acho Era pra muito ser louco. agora. Exato, quando Gente, tem que isso aí. ser. Se fosse antes, não teria Cibernauta, saca? Sim, exato. As coincidências, elas são... Gente, olha só, vou lembrar vocês. Acho que a gente já mencionou, não sei. São 5 meses. 5 meses. A quantidade de coisa que aconteceu nesses 5 meses é surreal, cara. A gente se pega sem acreditar. Fala assim, Daniel... Você vivenciou alguma experiência? Ele vivenciou, por exemplo, a do bolo. Teve alguma de fubá. experiência que você falou, nossa, Eu acho que tem uma coisa interessante pra se falar quando a gente entra nisso. Muitas vezes a gente fala de sonho, né? Pô, sonho. O sonho, ele não existe até que você sonha ele, ou até que ele aparece pra você. E às vezes as pessoas associam sonho a tempo, né? Pô, uma coisa que eu sonho há muito tempo, né? Esse sonho que o Cibernauta se tornou na minha vida foi um sonho que o Daniel sonhou. E ele me embarcou nisso. Porque... E aí entra a questão da amizade que a gente construiu. E aí entra uma primeira coincidência. Eu vou contar pra vocês como é que foi essa... Como é que eu embarquei nessa história. A minha esposa estava para ganhar neném, né? Então o Guilherme, meu filho, nasceu dia 30. E o Daniel escreveu no livro no dia 15 de maio. Então tem 15 dias aí. Eu ainda não tinha saído, meu moleque ainda não tinha nascido, mas a minha mulher já estava ficando em casa, porque ela estava muito cansada com a gravidez, estava trabalhando de casa, mas já estava full home. E ela fica com carro. Porque ela trabalha em Niterói, para ela é muito difícil chegar. Niterói é uma cidade do lado do Rio, tem a ponte e tudo mais. E ela ficava com o carro e ia de metrô. Ela falou assim, não, amor, vai com o carro. Vai com o carro agora, pro trabalho e tal. Eu falei, beleza. Aí, Daniel, pô, tô de carro, vamos carona, vamos. Tô dirigindo. Aí o Daniel... Sabe quando... Eu já conheci o Daniel o suficiente pra saber que ele tava meio inquieto. Aí ele, tal, sei lá o quê. Aí eu falava, ele tava pensativo. Eu falei, pô... Aí uma hora, o Daniel, e aí ele pode falar isso melhor do que eu, mas sabe quando você quer falar alguma coisa e você tá assim, pô, cara... Ele assim, agora escreveu um livro infantil. Tá dirigindo, hã? Pode crer. Vocês narram muito bonito, pô. Mas Eu tô imaginando a cena, tá ligado? Ele falando aqui, do bolo, parando na padaria. dirigindo, escrevi um livro infantil, cara. Eu falei, como assim, bicho? Do nada. Do nada, a gente falou
Anteontem, não tinha livro infantil? Ele, não, cara, aconteceu isso, a ideia é essa. Eu falei, Daniel, que negócio incrível esse, cara. Não tem nada. Cheguei em casa, pesquisei. Não tem nada que fale sobre isso. E digo mais, eu posso estar errado nas minhas pesquisas, inclusive, pessoal, se vocês souberem de algum outro livro que aborde essa temática, fala pra gente, porque a gente quer beber da fonte de quem já fez. Né? Claro, obviamente não plagiar, mas entender quais foram os vieses, ouvir a história dos caras. Mas a gente não encontrou. Uma pessoa pra conectar, a gente fala depois, que passou aqui. Depois a gente fala Fantástico, com vocês. fantástico. E aí, eu falei, Daniel, olha só, eu não sei o que você vai querer ou não vai querer não, mas eu vou te ajudar nisso. E a gente não tava nem falando de sociedade ainda, porque, cara, de novo, o que me conectou muito, e aí, bicho, de cada um, eu senti que o coração do Daniel tava no lugar certo. E o meu foi pro mesmo lugar. Porque ele falou, Ragolo, não sei como é que eu vou fazer isso não, cara. Já escrevi o livro. Porque o Daniel praticamente psicografou o livro. Ele escreveu o livro, falou, cara, já escrevi, vou te mandar pra você ler, você critica aqui. Eu falei, claro, pô, me manda agora. Isso, detalhe, a minha filha mais velha tava em casa tocando terror. A minha mulher me ligando, cadê você? Que não chega, a Laura tá querendo me matar. Eu tava no play do prédio conversando com o Daniel. Fiquei 2 horas conversando com o Daniel. Falei, calma aí, amor, tô chegando. Tô chegando. E ela, marara, amor. Contei. A verdade é essa. Pode fazer o que você quiser com ela agora. Cara, porque a gente ficou assim. Cara, dá pra ir pra lá, dá pra ir pra cá. E o Daniel falou 2 coisas. Uma, né, de a gente fazer o livro do jeito que for e entregar no colégio, em frente à casa dele. E esse era o objetivo. E eu falo com o Daniel, enquanto o nosso coração estiver aqui, e no momento em que a gente entregar o livro, a gente completou o objetivo. Dali pra frente, cara, é Deus que vai determinar o que a gente vai tirar disso. O objetivo continua lá. O Daniel mora em frente à escola. Então ele vê aquela escola todo dia, ele lembra do compromisso daquela escola todo dia. E eu falei, cara, isso é a primeira coisa que ele me disse, que eu falei, cara, é aí que eu quero fazer parte. A segunda coisa foi que ele falou assim, Ragolo, eu não sei como, mas a gente vai trabalhar junto nisso em algum momento. Eu falei, Daniel, nem que você não queira. Eu vou te ajudar no que você precisar. Legal. Se você quiser. Cara, desde então a gente começou a trocar. Meu moleque nasceu, a gente continuava falando. E o Daniel Sergolo, me conectei com quem foi que apresentou pra gente a editora? Quem apresentou pra gente a editora, a Brasport, foi o Vitor Arnaud. Foi o Vitor Arnaud, da Equinix. O Daniel participou de um podcast com ele para falar de um outro tema. Aí ele falou, pô, Arnaud, tô pensando nisso. Arnaud, cara, calma aí, vou te conectar com a editora. E a Brasport, a editora que tá com a gente nessa, inclusive, não tem como não agradecer primeiro ao Arnaud por ter feito isso. E aí começam os alinhamentos astrais, né? A Brasport, cara, abraçou o projeto com um carinho e um compromisso, porque é uma editora de livros técnicos, né, em tecnologia e gestão, e vai ser o primeiro livro infantil que eles vão produzir. Eles abraçaram o projeto e estão tratando disso com um carinho, um cuidado, que a gente falou, cara, né, então assim, o Arnaud, o Daniel tinha participado de um podcast semanas antes, falou com o Arnaud falou, cara, vou te botar lá, a editora falou, pô, eu quero, cara, conseguiu a editora, não é um negócio fácil. A gente foi, e o Daniel, isso não estava no projeto, ainda meu filho ainda tinha acabado de nascer, eu estava lá na missão de pai. Falei, pô, Daniel, mentira, o que é isso tal? Cara, e começa, até que eu voltei, passado um tempo, ele falou, Ragolo, vamos entrar nessa junto. Falei, vambora, o que a gente vai fazer? Cara, preciso de um gerente de projeto para me ajudar. Porque, cara, é um terreno pra gente completamente inexplorado. A gente nunca fez um livro. Eu até sou um bookworm, fui mais já, mas hoje, com 2 filhos, é mais difícil. Mas, cara, sempre fui um leitor muito ávido, de literatura fantástica, especialmente. E aí, eu falei, cara, vamos abrir uma empresa. E a gente começou a fazer um monte de coisa. Cara, as coisas foram começando a conectar. Aí eu falei com um amigo meu que era contador, o Bruno. Brunão, obrigado. Falei, não, abro pra vocês. Dudu, não precisa me pagar nada, vambora, fazer pra vocês aqui. Abriu a empresa inteira. Aí, daqui a pouco, bicho, você entende? Sim. Daqui a pouco a gente começou com o Instagram. Um outro amigo meu tinha falado assim, pô, cara, tô montando um site da minha empresa aqui. Pô, encontrei um pessoal legal. Ele comentou comigo, falou, cara, eu quero esses caras. O pessoal do Suporte Verde falou, cara, produz pra gente o Instagram. A gente tá muito ansioso pra fazer alguma coisa e marcar esse terreno, né? Mas eu acho que a primeira grande contribuição que eu dei... Vai falar do Gabriel? Pô, não tem como.
Assim, quando a gente efetivou, falou assim, vamos fazer junto, vamos. Falei, Daniel, eu vou encontrar o ilustrador desse livro. Eu tenho que encontrar o ilustrador, essa história é maneira. Eu vou encontrar o ilustrador. Ele, porra, Golo, mas... O Daniel já estava mais ansioso porque ele estava mais envolvido e aquela coisa, pô, preciso lançar. Alguém vai ocupar espaço. O vídeo do Felca. Uhum. Falou, cara, alguém vai ocupar esse Vocês espaço. pegaram... Que loucura isso, né, Velho, eu tô falando com vocês, cara. E logo depois Eca Digital, assim, Eca as coisas Digital, vindo a reboque, né? cara. Sabe? Então, Nossa. a gente falou, não, tem que sair. Falei, cara, só me dá o seguinte. Me dá poucos dias para encontrar o ilustrador certo. Não sei se vocês conhecem uma plataforma chamada Behance. Sim. Artistas colocam lá seus portfólios, você vai lá ver. Naquela noite, cheguei em casa. Falei, cara, Daniel, hoje eu vou encontrar o cara. Ou a menina, enfim, a pessoa. Encontrei 3 pessoas. Falei, sabe o que vai definir isso? Eu vou ver quem tá pilhado que nem a gente. Eu quero o cara que veja isso e fala assim, pô, o cara que tem o deslumbre, o encantamento que todo mundo que tinha conhecido o projeto até então tava tendo. Porque eu quero todo mundo assim. Mandei para a primeira pessoa demorou a responder. Eu falei, cara, beleza, a pessoa tem o tempo dela, tá fazendo outras coisas. A segunda pessoa falou, mas eu não mando o meu telefone para contatos profissionais. Eu falei, então por que ele serve? Enfim. O terceiro foi o Gabriel Rodogues. Falei assim, cara, eu vou testar esse maluco. Falei, irmão, quero ter uma conversa contigo hoje para falar de um projeto que eu tenho com um amigo. Você é top? Ele falou, agora. Quando é que vocês querem? Falei, opa. Acho que a gente encontrou o cara. Falei, Daniel, encontramos o cara. Ele, como assim? Eu falei, encontramos o cara, temos reunião com ele 8 horas. Isso eram 6h30, 7 horas da noite. Foi o tempo de eu botar as crianças ainda pra dormir ali e conseguir me dedicar. Cara, a gente teve uma conversa, começou ali 8 horas. A gente chegou meia-noite conversando. Tal. Moleque, primeiro, fantástico, pessoa. Tu viu o moleque do outro lado, que ele sentava na cadeira, ele mexia na cadeira assim. Não, porque, pô, a gente pode fazer assim e tal. O moleque já começou a contribuir ali, a gente não tinha nem fechado nada. A inquietação do artista, né? A gente falando e o cara já... Imagina a cabeça dele, porque a perspectiva do artista é diferente, Total. né? A gente falando da obra, do que a gente tinha escrito, de como a gente queria, e na cabeça dele, provavelmente tudo isso já estava encaixando, né? Que incrível. E aí, pô, tem medo de contar a história do Gabriel? Não, cara, eu acho que você tem uma ótica... Porque você conectou o Gabriel, né, a gente, o projeto. Acho que, inclusive, até só para complementar, a gente vai voltar um pouco para falar lá um pouco mais das origens. Mas o Argolo, desde quando ele ouviu essa história no carro, desde quando ele teve o contato, ele me deu muita confiança no que eu estava fazendo. Sabe por que eu estava inquieto ali no carro? Porque eu não achava que eu já tinha uma ideia madura o suficiente que eu tivesse coragem de apresentar para alguém. Então, assim, será que eu tô fazendo algo legal? Realmente pode ser legal para mim, para minha esposa, para meu filho ali. Mas, assim, você chegar e ter a coragem de mostrar para alguém é quando você já tem um pouco mais de confiança. Eu não tinha essa confiança, mas eu tive o ímpeto de falar para ele. Eu acho que a partir... E que bom que eu falei, né? A partir dessa vontade de falar, de perceber nele o entusiasmo, isso me deu vontade de continuar no caminho. Então, cara, você tá cercado de pessoas que confiam, que acreditam e que apostam na sua ideia. Eu acho que é tão importante quanto ter a ideia. Puta reflexão, cara. Porque a gente tá no começo do ano e você acabou de matar aí essa questão de ter alguém do seu lado que acredita, tem o mesmo propósito, cara, que sonha junto. A gente fala muito aqui de sintonia, né, Gu? É justamente isso, porque ele poderia te dar um banho de água fria e você falar, cara, exato, de fato, não faz sentido nesse momento. Ia morrer. E eu faria. Falei, pô, Daniel, sei lá, mano, eu faria. Então. Cara, mas na hora... natural, mas... Não era isso que era pra acontecer. Não era pra acontecer assim. Eu lembro que você falou uma coisa que, pra mim, eu vou lembrar muito disso. Daniel, eu compraria esse livro. Assim, quando você compra algo, eu acho que a tua relação com aquilo é diferente, porque assim, você enxergou valor, não é dinheiro, enxergar valor. E se antes, né, de o livro existir, de ver o livro fisicamente, ele disse, né, e com o senso crítico que tem, um cara inteligente pra caramba, ele fala que compraria, eu falei, eu acho que tem mais pessoas por aí que talvez pensem parecido. Continua aí o Gabriel, que essa história é boa. Sim. Beleza. Dia seguinte, ele, não, vamos conversar. O Gabriel, vamos conversar amanhã, né? Como é que vai ser? Eu falei, não, vamos falar amanhã, vamos sim. E aí, no dia seguinte, a gente marcou uma conversa no meio da tarde, talvez. Ele demorou um pouco a entrar na conversa. Aí ele falou, pô, pessoal, vocês desculpem por meu atraso aqui, é que eu tava lá na empresa que eu trabalhava, pedindo demissão.
pra gente poder focar aqui no projeto. Ele pediu demissão. Caramba, velho. Nossa, cara. Eu falei, Daniel, a responsabilidade disso. Porque, de novo, entrar em inquietação do artista. E como é que eu vou contar agora, eu vou entrar no detalhe do Gabriel. O Gabriel é um cara que mora numa cidade do Ceará chamada Brejo Santo. Já ouviram falar em Brejo Santo? Não. A gente também não tinha ouvido falar. Cidade de 50 mil habitantes. Fica mais... o próximo ali é Juazeiro do Norte. É próximo. Sim. Ele tá longe de Fortaleza. Né? Quando eu ia encontrar o Gabriel, se não fosse pelo Behance, e mais, o lado bom da internet. Que a gente fala muito de ameaça, mas o lado bom tá aí. A gente tem que saber fugir das ameaças para conseguir tirar o melhor dela. E o melhor dela são as conexões. Cara, a gente encontrou um menino e mais. Vamos lá. História dele. Pô, gente, eu tava trabalhando no CLT aqui porque meu equipamento quebrou, não tava conseguindo desenhar. Então ele entrou no CLT para conseguir viabilizar a arte dele. Ele falou assim, vocês não vão acreditar. Nesse mês eu consegui pagar tudo. Eu tô operacional na arte de novo. Ele falou assim, bicho, isso foi dali, primeiros 2 dias, a gente não tinha falado de dinheiro ainda. A gente, pô, Daniel, vamos abordar, pô, temos que perguntar quanto é que isso vai custar. Dia seguinte, eu tava numa festa infantil, isso de tarde, né? A gente descobriu que ele tinha pedido demissão. À noite eu tava na festa de criança com minha filha, correndo de um lado pro outro, e ele já tava mandando pra gente sketch do Cibernauta. E em pouco tempo a gente tinha todos os personagens que a gente vai conhecer daqui a pouco. O moleque entrou de cabeça. De cabeça. Que moleque maneiro, bicho. Assim, Gabriel, é muita o quê? sorte. Gabriel Rodogues. Um beijo pra você, cara. Um beijo, Gabriel Rodrigues. Eu tô aqui Rodrigues. surpreso. É Rodrigues o nome dele, só que ele tem o nome Rodogues. Rodogues. Ah, tá. H-O-D-O. Gabriel Rod. Gabriel Rod. Cara, Que história maluca. a gente vai se conhecer ainda, viu, mano? Parabéns, cara. Não, o pela- moleque... E Audacity. o ser humano, bicho. O ser humano que... Esquece. Do bem demais. Detalhe, rubro-negro. Nada por acaso. Só queria colocar isso aqui pra você. A dor principal para a criação foi ensinar ou capacitar crianças em relação à proteção digital. Porque vocês viam isso como uma ameaça. A dor, a raiz dessa dor foi a minha observação de perceber que eu era ineficiente em tratar esse tema dentro da minha própria casa, trabalhando com segurança e informação. Muito bom, cara. Cara, fala de novo. Muito bom. Isso é muito importante. Sim, a raiz, né, da ideia foi perceber a minha ineficiência em abordar o assunto com os meus próprios filhos. Sensacional. Isso é um fato. É aquela casa de Caso de ferreiro. feira, espeto de pau. De pau. Porque imagina, né? Você não vai bloquear. Porque se você bloquear, vai despertar mais curiosidade, mais vontade e vai fazer no celular de um amigo da escola que não tem bloqueio. Se você ensina, dependendo da idade, a forma como você leva o assunto, talvez desperte mais curiosidade e vontade de fazer diferente do que o pai e a mãe estão falando. Então, achar esse meio termo é algo muito difícil. De novo, Júlia tem 15 e Joaquim 7. Como equilibra isso? Eu percebi que eu poderia melhorar isso. E depois de tudo, né, de ter essa ideia e tudo mais, eu percebi que um livro, na verdade, ele é o que a gente fala tanto, né? Conscientização, educação, cara. É passar informação, assim. O que você tira, não só livro, mas acho que qualquer peça cultural. E na hora, quando eu pensei nesse personagem, né, no Cibernauta, daqui a pouco acho que vocês vão projetar aqui pro pessoal, mas o Cibernauta tem o viés de primeiro parecer com meu filho, né? E você vê como é que as coisas vão se conectando. Eu imaginei aquela roupa lá do NASA Artemisorium, porque eu vi aquilo no Museu da NASA 3 meses antes. E é Cibernauta, por que é Cibernauta? Logo quando eu tive a ideia... Essa é boa também. Logo quando eu tive a ideia do livro, eu queria que fosse algo heróico. Pelas minhas próprias raízes, por gostar muito de gibi, de quadrinho, ser aquele nerd típico de que... Aliás, não era legal ser nerd naquela época, né? A gente ficava realmente nas cavernas ali, lá vem o esquisito da TI, aí volta pra tua caverna lá, era bem isso. Então, eu imaginei algo muito heróico, até porque eu sou muito fã do Super-Homem. Ali nos anos 80, quem nasceu dos anos 80, final dos anos 70, via lá na Globo o filme do Christopher Reeve, né? Os filmes que ele fez. E o Super-Homem é esse símbolo, né? De diferenciar o certo e errado, de ajudar uma senhora a atravessar, né? De ajudar da mesma forma uma criança que cai lá das cataratas. Ele é um símbolo, né? de força, de esperança. Acho que é isso que significa, inclusive, o S lá.
Então tinha muito essa referência do Super-Homem. Eu queria que fosse um personagem heróico. E eu tava muito com o nome Internauta na cabeça. Mas Internauta, principalmente para quem pegou a internet lá no comecinho, era algo muito datado para mim, porque quando alguém mandava um recado, e aí alguém lia lá, o recado do internauta fulano de tal, assim, cara, eu tô falando de um livro de segurança da informação, eu quero que seja algo cibernético. Eu queria muito remeter ao cibernético. Cibernético, internauta, cibernauta. E eu achava que eu estava inventando uma palavra nova, juntando duas palavras. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que a palavra cibernauta existe. E pesquisando mais, vi que ela é muito mais utilizada no dicionário de Portugal. A palavra cibernauta, no dicionário português, significa internauta. Caramba, voltou, né, cara? Que legal. Não, Ou seja, tinha uma conexão. A parada, não é cybernauta, é cibernauta. Mesmo que todo mundo Isso é um fale. ponto. Isso é um ponto. Todo mundo fala cibernauta e assim... E tudo bem. Agora eu já entrei... Antes eu ficava assim, é cibernauta, não é cibernauta, incomodado, querendo corrigir. Pessoal, falem como quiser, até porque não tem só o cibernauta, tem o Lucas, tem a Carol, tem a Lumi, a gente vai falar dos personagens, mas assim, essa ideia vem muito com esse senso de propósito, né, de conectar esse assunto, de conscientização, seja no aspecto lúdico, seja no aspecto prático de segurança, seja para conectar essa mensagem com as crianças por aí, porque a gente sabe que é algo muito, muito caro, né? A gente fala muito de vulnerabilidade, exploração de vulnerabilidade de empresa, e na tua casa, assim, que é mais vulnerável é teu filho. Exato. E, assim, lá na empresa a gente cria um plano de recuperação, a gente tem plano de incidente e resposta a incidente na tua casa. É por isso que eu falei da questão. A gente já discutiu várias vezes aqui sobre... Desde o começo do TechSec a gente fala sobre, assim, que escola que vai lá e investe na segurança da informação para as crianças. A gente falou isso lá atrás, lembra? Sim. Com a Letícia. E não tem, cara. Aqui no Brasil a gente não tá pensando nisso. Não tava. Exato. Né? Exatamente, Uzu. Uma coisa que eu atinei agora, lá no nosso Instagram, que chegou a 1.200 pessoas, né? Uma boa parte delas é da África. A gente tem muitos angolanos, muitos moçambicanos seguindo a gente, né? E talvez porque cibernauta faça muito sentido para eles. Para eles. Porque eles usam esse... Eu tive esse estalo agora. Sim. Inclusive, cara, tem acho que muito potencial com a galera lá. Eles curtem muito o projeto, né? E a gente até conversou com a professora, né? Do Daniel. E ela falou, pô, cara, a gente é muito carente disso aqui. Pô, falem pra gente mesmo. Eu falei, cara, a gente quer falar pra todo mundo, bicho. E o problema é que acomete todo mundo. Vocês têm... A gente vai falar sobre isso, mas eu não posso deixar de passar aqui. Manda. Vocês já têm essa questão de expansão do livro, de outras línguas, talvez, não sei. A história é muito adaptável, né? Ela se fazer comunica muito. Não vou te dizer que é um plano, mas é possível. É palpável, né? É totalmente possível de se fazer. O que a gente tem feito de maneira muito orgânica já é começar a pensar em outras mídias, né? Quando eu digo outras mídias, por exemplo, a Austral, mais uma vez, né, patrocina o livro. A Austral Resseguradora, a Austral Seguradora patrocinam o Cibernauta. E na hora fala assim, não, a gente vai patrocinar vocês, vocês não estão entendendo, a gente vai fazer. Então eles pagaram todos os custos de edição. E somado a isso, a Tainá do nosso RH, Tainá, beijo, vou superar o Eric. Ela falou assim, vamos fazer o Dia das Crianças do Cibernauta aqui na empresa. A gente fez o Dia das Crianças do Cibernauta. Isso lá em outubro. Isso. E, cara, foi um estouro, assim, a molecada adorou. E nesse evento teve uma contação de história do Cibernauta. A gente fez um resumo do livro, a gente fez um roteiro adaptado, porque a gente não tinha o livro ainda, né? E a gente tinha que fazer uma história sem contar demais sobre o livro. A gente fez essa adaptação de roteiro. O pessoal da Sintonia Dominó, que é quem hoje faz isso, né? Falou, cara, vocês têm um mega produto aqui na mão. Pô, vocês têm, cara. E a gente começou a conversar com eles no sentido de, cara, como é que a gente viabiliza isso? A gente não conhece desse mercado. Ele falou, não, a gente vai fazer isso, fazer assim. Então, o negócio começou a crescer organicamente, porque a Austral investiu mais uma vez no Dia das Crianças e decidiu que a gente ia fazer uma contação de história do Cibernauta e isso é um produto. Eu imagino uma animação. Ah, total. É muito A adaptável. gente também.
É muito adaptável, é muito Assim, adaptável. um desenho ali falando, É. Nossa, seria genial, Eu pô. também pensei. No YouTube ali. Sim. Uma sériezinha, né? A gente pensa Porque nisso. nem o Gabriel, cara, aqui, viu? Não, mas é isso mesmo, porque assim, quando você vê o trabalho do Gabriel, parece que ele teve de alguma forma ali um cuidado de fazer algo que fosse facilmente replicável. E assim, o desenho esteticamente lembra muito o que a gente vê em animação mesmo. Eu vejo bonecos também, assim. Sim. É bem amigável, tá Ô, bem bacana. Pessoal, vamos apresentar aqui pro nosso público Vamos. os Opa, personagens? certeza. bora. Eu vou até pedir pra produção, a gente vai colocar aqui agora, mas produção, se der pra gente colocar cada personagem na edição, obrigado, nossa diretora ali tá falando, beleza. E aí, depois da apresentação, só pra não esquecer, eu quero que vocês deem um recado, assim, pro papai e pra mamãe que estão assistindo a gente, que precisam ter esse livro. Claro. Com certeza. Boa. Claro. Primeiro, Começamos Cada, pelo brabo, né? cada um apresenta um. Não, vai lá, mete branca. Vamos lá. Esse daí é o temido Capitão Quebra-Senha. O Capitão Quebra-Senha tem essa posição imponente dele aí, porque ele é o nosso vilão, né, do livro, que inclusive se chama O Cibernauta em A Super Senha Secreta. O Capitão Quebra-Senha, ele tem alguns aspectos que são muito importantes. Primeiro que ele é bastante ameaçador, né? Você vê esses olhos aí que piscam como LEDs verdes, porque a gente teve o apoio que foi muito importante, né? Porque o livro tem um aspecto pedagógico muito importante. E a gente contou com a Ana Viana, que é uma psicopedagoga que apoiou muito a gente no processo, trouxe muitas ideias. E a gente, no momento onde a gente pensava esses personagens, ficou muito claro que a gente precisava de um vilão que representasse uma ameaça, mas uma ameaça sem rosto, porque a ameaça não tem rosto. A ameaça pode ser qualquer um, vir de qualquer lado. Então isso foi bastante importante, assim, a gente conseguir representar nesse vilão. E, bem, acho que a gente gosta muito. O Gabriel fez um trabalho excelente em criar. Exato. Não, acho que não. Gabriel pode ser o quebra-senha, mas enfim, a gente não sabe quem é o quebra-senha. Ele não tem rosto e esse vilão, ele representa a ameaça do livro. pô, eu super teria esse bonequinho. Sim. Todo mundo ama o Cara, Capitão Quebra-Senha. Ele mistura alguns elementos, não sei quantos de quadrinhos vocês são. Sim. Mas todo mundo relaciona ele muito com o Darth Vader. Sim. Parece, cara. O Spawn também, não sei se vocês conhecem o Spawn. Do inferno, pô. Pô, você tá de brincadeira, pô. Eu vi ele, eu lembrei do Spawn, não quis falar, porque eu falei, Pô. os caras vão me chamar de velho. Não, pode chamar, bicho. Só antes de passar pro próximo, para vocês entenderem a genialidade do Gabriel aqui nesse trabalho. A nossa referência para esse personagem foi assim: personagem sem rosto, que representa uma ameaça, que possui olhos de LED, uma capa preta, que surge numa fumaça de pixels com códigos binários. E a partir dessa orientação, ele criou esse personagem. Nossa. Incrível, incrível. Vamos pro próximo. Bora. Tô me sentindo o Jô Soares, cara. Cara, é muito Olhando legal. naquele telão. lá. Cara, Lembra do Jô Soares? essa é a Carol. Ela é, vamos lá, a engenheira da galera. Mano, a Carol é muito gente boa. Ela é. Gente boa. Ela é mesmo. gente boa, ela é a mais empolgada, mais animada. E ela é quem suja o macacão. Ela é do hardware. Boa. Tem que consertar ali o painel de controle da nave, ela que vai puxar o macacão. Ela tem a mochila dela com todos os aparatos para abrir aquele painel ali, consertar, se sujar de graxa. Ela é quem resolve os problemas. Enrolada. Ela é desenrolada. E o grande lance ela é a representação da mulher hoje em tecnologia. Que, na verdade, é um reforço à mensagem de que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela quiser, bicho. Boa. Entendeu? Então ela traz esse elemento feminino, né? E mais, né? Onde mete a mão na massa mesmo. Essa é a Carol, sempre empolgada, tendo várias Eu já tô ideias. escutando até a voz dela, velho. Aham. Muito legal, né, Muito velho? louca essa imaginação. A assim. Carol, e tem duas coisas, né? Primeiro que a referência da Carol é muito a minha filha, Júlia, que tem essa personalidade. E um fato curioso, se a gente olhar pra cá, quem tá na técnica hoje são duas meninas, né? Sim. Nada por acaso. Então, assim, a De novo, Carol... a nossa produtora Rai. É. Vocês escutam muito falar. E aí essa é a Carol, enfim... A valente, assim. Ela é trépida, mete a mão, resolve. E... Muito isso. amigável. Muito legal. Só uma observação. Eu sou extremamente apaixonado
pelo mundo de astronautas, universo. Eu blá, blá, também, blá. cara. Cara, então assim, enfim. Que legal. E a Carol é muito legal, ela é muito legal, ela passa a mensagem de ser legal. Sim, sim. Vamos pro próximo. Vai lá, produção. A Lume tem uma história fantástica em torno dessa personagem. Primeiro que tem uma pessoa que tem muita conexão com o livro, que me ajudou muito nesse processo de pensar o livro, muito antes de saber que esse livro ia existir. Como eu falei, eu estava estudando no MIT e eu tive uma orientadora chamada Cristina Maldonado. Tenho que te mandar um beijo. Porque é um ser humano assim, incrível. A Cristina, ela é super, super parceira e dá muitas ideias e gosta muito de contribuir. A Cristina fez a revisão pedagógica do livro. E ela é de Portugal, a Cristina é portuguesa. E ela falou assim, Daniel, só tem uma questão. Eu vou fazer, não vou te cobrar absolutamente nada. Mas você precisa colocar uma borboleta no seu livro. E por que colocar uma borboleta? Porque ela tem uma missão de vida, que é despertar o efeito borboleta, que é basicamente assim, um conceito que diz onde uma mínima ação em determinado lugar pode gerar uma ação muito maior em cadeia em vários outros lugares. Metamorfose. E quando você olha o que está acontecendo aqui, sabendo que ela tem uma parte importante na criação desse projeto, eu acho que Arrepiou aqui. faz muito sentido. E a Lume, inicialmente, ela foi pensada, essa personagem, como a inteligência artificial da IA. Não tinha essas asas de borboleta robótica, a gente acabou pensando isso num segundo momento para que a gente conseguisse cumprir o combinado com a Cristina. E ela, basicamente, era uma Alexa ali, meio metamorfose, né? É uma personagem que é muito conectada, assim, quase como uma simbiose ali com a Carol, que basicamente, inclusive no livro isso fica muito evidente, como a IA serve para atender as necessidades das pessoas. Então a IA, nesse formato, né, representado pela Lume, ela imita o que a Carol faz. Então você vai perceber no livro que se a Carol sorri, a Lume sorri. Se a Carol fica chateada, a Lume fica Que chateada. legal, elas estão conectadas. Estão É conectadas. quase uma tecnopatia. Exato. E com as asas Cara, eu tô robóticas. viajando nessa história, velho. Aham. Eu nem li. Quase. Sabe aquela... Como é o nome da bolinha do Harry Potter? Pomo dourado. É o pomo dourado. Pomo dourado. Pomo dourado. Eu tô imaginando a Lume aqui do meu lado aqui. A Lume, me ajuda ela fora, rapidão, assim, ó. Cara, Foi pensado assim, esse personagem, para que fosse Negócio, né, Rai? o apoio tecnológico, né, da Carol. Rai Próximo, gostou da minha referência, né, Rai? O cara aqui também tem Harry Potter aqui na casa, tá? Vamos lá. Eu vou cortar essa parte que eu vou falar, mas tem um desenho que se chama Miraculous. Ladybug. 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 Pai de menina. Vai. Próximo. Que legal, cara. Esse é o cara, né? Esse é o cara. Olha ele Esse é o aí. cibernauta. Qualquer semelhança com o Joaquim não é mera coincidência. E mais, né? O Joaquim se apropriou disso. Ele fala, eu sou o cibernauta. Ele é o cibernauta. Sim. O Joaquim é o cibernauta. Por que é? Porque é. Que é. Você é tipo Maurício de Souza, pô. E, cara, o cibernauta, ele traz a questão do líder natural, né? Então, a gente vai falar do Lucas ainda, mas ele não entende tanto de hardware quanto a Carol entende. Ele não entende tanto de coding, solução de problemas, quanto o Lucas, que a gente vai falar, entende. Mas ele consegue entender o suficiente para tirar o melhor de cada um em cada situação. E trazer a equipe junto, né? Então, ele é um líder. Ele é naturalmente um líder que... Ele une pra extrair o melhor de todos. É isso. Ele consegue perceber o melhor de cada um e colocar aquilo em função da solução daquele problema, né? Então a gente tem muito orgulho dele, assim. Ele Caramba, esse moleque mandou bem esse. é bom. Gabriel. viu, velho? Gabriel, né? Segue o cara depois. Joaquim, um Caraca, beijo pra você, velho. viu, mano? Você, ó, Aí, filho. tá nas telas aqui, viu, mano? Pô, Beijo, Joaquim. E eu vou seguir o Gabriel. Cara, incrível. e assim, você vai ver a qualidade que ele faz. É muita coisa Bora, maneira. produção. Pô, não vou negar que esse é meu preferido, hein, galera. Cara, esse Olha é o aí, Lucas. quem é esse? Esse é o Lucas? Esse é o Lucão, pô. Fala aí, Daniel. A gente, Porra. quando pensou o personagem, Curti né? o corte do Lucas, velho. Invocado, né? Não, e sabe que isso era uma coisa muito, muito importante pra gente, assim. Primeiro, pelas nossas próprias raízes, né? Familiares.
a gente queria ter representatividade no livro. E sem politicagem, sem bullshit. Isso aqui é o retrato do Brasil, né? Pessoas diferentes, de raças diferentes, com aptidões diferentes. A gente queria ter o retrato do Brasil aqui. E, sinceramente, assim, tem tanta coisa que vem de fora, né? Acho que a gente consome tanta coisa de fora, nenhuma crítica a isso. Mas saber que tem algo nacional criado, sabe, com a nossa visão artística, tecnológica, é algo que a gente queria que fosse representado aqui para que a gente se orgulhasse disso. É a visão de brasileiros que passam pelas dificuldades do nosso O país. que ele faz, o Lucas? O Lucas, olha lá a camisa dele, ó, tá lá o símbolo universal de coding. O Lucas, ele é o grande, é o inteligente, cara. Ele é o que resolve problema que tá lá no quietinho, sabe, escovando bit byte. Ele é, sem dúvida É o nenhuma. Lucas que resolve. É isso, exatamente. Assim, foi exatamente a forma como a gente pensou o personagem. Assim. Ele é aquele menino tímido que está no canto e que resolve tudo e que às vezes não aparece tanto, mas é peça fundamental da equipe. Quando a gente vê o Lucas, a Carol e o Cibernauta, dá para perceber que, apesar das características individuais de cada um, eles são muito melhores porque são uma Se equipe. complementam. E aí tem uma outra coisa super importante. Alguém conhece algum setor que seja mais dependente desse senso de trabalho de equipe, de comunidade, do que o de segurança da informação? Eu sou tendencioso para responder. Não, mas assim, pensa, o incidente É que acontece multidisciplinar. com um, invariavelmente vai ser um incidente que vai acontecer com você. Põe essas 6 aí, que são todos eles juntos, Rai, por favor. Aqui, ó. Aqui fica claro, a carinha da Lume é da Carol. ó. Uhum. Lucas pegou Tá com o tablet dele ali. uma esticada no cabelo e falou, mano, hoje vamos meter marcha aqui nos códigos. É isso. E a Carol com a chavezinha de Gente, fenda muito ali. legal, parabéns, muito Cara, legal mesmo. ela tá com a linguinha É. e aí ela tá refletindo Ela tá se ali, ó. esforçando ali pra, Sim. Eu pra presto abrir o. atenção nos detalhes, mano. Pra abrir ali aquele robozinho que ela tá mexendo ali e a Lume também tá lá fazendo o Não, esforço isso dela. precisa se movimentar de alguma E o maneira. Cibernauta tá falando, galera, Cara, quando mais uma vocês VUM aqui, animarem- velho. Quando vocês eu tô apaixonado por isso aí, cara. Não, É, a gente tem uma também, coisa cara. que eu acho legal dizer, né? Aí, nenhuma crítica aqui. O livro foi pensado para resolver questões humanas, né? Foi escrito por pessoas. Eu comecei a escrever o livro. O Argolo, quando entrou, pô, me ajudou muito a melhorar esse livro e desde então se tornou um coautor, porque basicamente é isso que a gente vem fazendo, até porque a gente tem a pretensão de transformar o Cibernauta não em um único livro, mas uma série de livros. Legal. Mas além do aspecto da gente escrever o livro, tem o aspecto do Gabriel de ter escrito, de ter ilustrado, né? Então, assim, é muito importante dizer que o Cibernauta não foi feito com IA e não como uma crítica. A gente queria que fosse um trabalho de pessoas feito para pessoas. A gente se Cara, orgulha muito disso. Desculpa assim, mas eu tô apaixonado, cara. Eu também. Pô, velho, e é isso que a gente quer, Cara, eu tô Sim. apaixonado. É É muito despertar legal conhecer esses a galera, personagens, cara. sabe? De Pô, verdade, bicho. assim, eu e o Gu, eu sei que a gente é muito conectado. A gente vai divulgar muito esse projeto, cara. Pô, bicho. Parabéns, E o link cara. tá aqui na descrição, pessoal. Puta, compra, dá de presente, porque Que legal, é cara. sensacional. E a gente precisa reforçar cada vez mais iniciativas como essa. Mas como o tempo tá voando, Sim. papai e mamãe que tá assistindo a gente, por que eles devem ler eles enquanto adultos, mas ler também para os seus filhos Cibernauta? Começo, você complementa e vamos nessa. Vamos lá. Primeiro que parte da própria reflexão de um pai. Eu não estou falando aqui na posição de autoridade do assunto. Eu estou falando da dor de um pai. E naturalmente também de uma mãe, porque é o que acontece dentro da nossa casa, né? O Cibernauta a gente pensou como algo que pudesse trazer todo o aspecto lúdico que vocês viram aqui, com uma qualidade de ilustração que chame a atenção das crianças, mas que seja um apoio para a abertura de diálogo dentro das famílias. Às vezes falar sobre segurança é complicado, às vezes dentro da própria empresa é difícil, né? É um tema técnico complexo. Abrir o diálogo com uma ferramenta lúdica é o que eu acho que é a melhor contribuição desse projeto. Nossa, sensacional. Argolo, quer complementar ou... Quero. Fica à vontade, mano. E não por acaso o Cibernauta é um livro. A minha recomendação é leiam com seus filhos.
Porque num mundo onde as crianças, os jovens, muitas vezes até nós, nos prendemos a vídeos de 30 segundos, Uhum. cara, você conseguir ler um livro do início ao fim te ajuda na interpretação de texto, na construção de ideias, no teu vocabulário, na tua formação como pessoa, no teu espírito crítico. Ler um livro te dá ferramenta para criticar a realidade que a gente vive, cara. E coisas que hoje os vídeos do TikTok não dão. Uma conversa como essa, ela tem que ser vista, sabe? Então o livro é um momento em que, cara, você se conecta com o teu filho. Cara, lá em casa a gente tem a bibliotecazinha da minha menina. O molecote ainda não lê, mas ela também não, mas ela já tem o apetite pelo livro. Todo dia eu leio um livro com a minha filha. E mais, a gente faz questão de que seja um livro que junte Lé com Cré. Ele tem um início, um meio e um fim. Porque isso vai capacitar ela a conseguir interpretar o que acontece no mundo. E um vídeo de 30 segundos não vai. Sim. Entendeu? Então leiam com as crianças, estimule a leitura, estimule o espírito crítico, a capacidade de julgar o que é certo e errado e de interpretar uma ameaça. Tá? Gerem neles isso. A dica é essa. Juntem o livro e o conteúdo, mas a leitura como valor para as famílias. Cara, é louco assim, porque a gente tava falando de novo dessa questão de a gente precisa abrir o livro com um convidado top. Tava escrito Bueno. isso lá. O livro, já tô no livro, velho. O livro de 2026. Tá lindo, mano. Tá- de verdade, E galera. tá Sem sendo demagogia maravilhoso. nenhuma, Sem assim, cara. terminar. Eu tô... Cara, vocês vão... Essa parada vai brilhar muito. Ô, bicho. Eu tenho uma filha da mesma idade da sua. Nasceu dia 10 de maio. Eu tô Sabe já por quê? louco pra ler pra ela esse livro. Sabe qual que é o lance? Além da questão da leitura, da conscientização, eu tô viajando aqui, velho. Tem muitos Lucas que precisam descobrir que são Lucas. Com certeza. Tem muitas Carols que precisam descobrir que são Carols. Tem muito... Esses personagens vão ser identificados em famílias. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Muito. Sim. Enfim, tô lançando aqui porque é true, cara. É de verdade. E se preparem, Gabriel, vai ter mais personagens surgindo aí na Ah, sua vai. Com certeza. Temos, inclusive, isso eu acho que é bem... A gente é muito pé no chão, né? A gente quer ver o livro sendo lido, a gente quer ver esse projeto caminhando, mas a gente percebe também o valor que o livro tem. Então a gente já tem ideias para Sensacional. os próximos, algumas ideias bem maduras já, e aí o Argolo na posição de escritor, ele junto comigo trazendo essa visão dele, Olá, pai. cara, fantástica, que é muito, acho, complementar à minha. Eu acho que assim, a gente vai entregar cada vez mais coisas legais. A gente vai com certeza a gente vai fazer um momento 2 aqui com vocês. Vai. Mas a gente precisa Pô, que correr aqui legal. pro nosso momento 1 minuto no terminal. Vambora. Certo? E até nesse ano aí, durante essa evolução do projeto, vamos conversar, trocar uma ideia pra ver o que o TechSec pode apoiar. Pô, cara. É isso, com certeza, cara. Eu falei que a gente tava conectado. Beleza? Vocês estão Vocês não sabem o que vocês estão fazendo agora por nós, Exato, cara. exato. Vocês não sabem, vocês não fazem Não, ideia. é sério, eu tô bem apaixonado mesmo. Conecta com o propósito da gente aqui, cara. Pô, Mas bicho. vamos lá. Vamos lá. 1 minuto. 1 minuto no terminal, é isso, com Daniel Meirelles. Vou começar com você, então. Vamos lá. De forma bem rápida, diga pra gente quem te inspira. Meus filhos e minha esposa. Educar é Educar é doação. ser cibernauta. É Ser cibernauta é ser um explorador consciente. um sonho. Um sonho é ver o cibernauta sendo lido por uma criança que eu não conheço. Se você puder dar uma dica pra uma criança que usa a internet, qual seria? Rápida. Uma dica: com grandes poderes, grandes responsabilidades. O futuro, 3 pontinhos. O futuro é agora, é o que a gente está fazendo. Daniel em uma palavra. Uma palavra. Sonhador. Sou um sonhador. Muito bom. Cara, sensacional, hein? Você viu? Jogador, hein? Essa para mim vai ser mais difícil. Vamos lá. 1 minuto no terminal com Eduardo Argolo. Vamos lá, então diga pra gente quem te inspira. Meus pais. Educar é Abdicar. ser cibernauta. Ser consciente. Um sonho. Ser lembrado por algo legal. Se puder dar uma dica para uma criança que está na internet, qual seria? Desconfie de tudo. O futuro, A Deus pertence. Eduardo em uma palavra.
Feliz. Você é feliz mesmo, cara. Eu sou um cara feliz, bicho. E você, eu preciso falar isso que tá me incomodando, velho. Desde a hora que a gente. Você é um cara muito feliz, velho. Ele é o Projota, pô, do Rio. Parece. Ô, mano! Falei. Que responsa, filho. Lembra Projota. Pelo amor de Deus, ele que tá falando, irmão. Boa. E aí, saindo do Minuto no Terminal, a gente entra no momento, bora conscientizar, que é a mensagem final de vocês. E aí, vocês decidem o que vocês querem falar. O Cibernauta já está disponível. Deem a oportunidade para abrir esse diálogo dentro de casa. O que a gente entrega aqui é muito mais do que uma história, né? A gente espera que o diálogo dentro da casa de vocês seja apoiado por essa ferramenta. Então, enxerguem como uma ferramenta, sigam as nossas redes sociais. A gente pretende lançar cada vez mais conteúdo e isso pode, de alguma forma, ajudar a conectar esse tipo de assunto técnico, complexo, dentro da casa de cada um de vocês. Eduardo. Trabalhem para ser a primeira fonte de informação dos seus filhos. Quando eles tiverem alguma dúvida, não tiverem a quem recorrer, na verdade, que seja você a primeira pessoa para quem ele vai perguntar alguma coisa. Hoje, com a quantidade de lugares e de pessoas e de fontes, a gente tem que ser uma referência positiva para os nossos filhos. E usem o Cibernauta quando o assunto for segurança cibernética. Mas sejam para tudo, né? A gente estava conversando, eu e o Daniel. A segurança cibernética é um assunto delicado quanto qualquer assunto que a gente vai ter com nossos filhos, né? Quando a gente percebe o interesse deles em outras pessoas já tão grandes, a gente vai lá e vai conversar com eles sobre como é que é o relacionamento. Quando a gente percebe que eles estão tendo mudanças no corpo deles, a gente vai lá e conversar com eles. Por que a gente não conversa sobre segurança cibernética também, cara? Que é crítico. Coloca eles em exposição o tempo todo. Então, sejam próximos deles o suficiente para que você seja a primeira fonte de informação que ele vai buscar. E que todas as outras sejam complementares à sua ou que abram um debate em família. Fala, pai, pô, vê algo diferente do que você me falou. O que você pensa? Caramba, É o Projota, papai. essa eu vou anotar, velho. Essa eu vou anotar. Galera, de forma bem rápida, o que vocês acharam do episódio? Para mim é um sonho, cara. Foi a primeira vez que eu me Porque arrepiei agora. Me arrepiei a cabeça até. Cara, é um sonho, é fantástico assim, estar aqui com vocês e sentir, né, principalmente que a gente está num lugar onde as pessoas entendem num nível mais profundo o que a gente está propondo. Uhum. Acho que tá aqui, eu acho, a grande sinergia do que a gente fez com o Cibernauta e do que vocês fazem aqui no TechSec. Parabéns para vocês, cara. Vocês estão revolucionando o mercado de segurança no Brasil. Estamos super juntos. eu achei incrível. Eu tô falando com um monte de gente de segurança sendo um novato no tema. Claro, já tive relação com os projetos com isso, mas eu nunca me aprofundei tanto quanto eu talvez devesse. O que eu achei do episódio, cara, eu achei incrível, bicho. Porque a gente viu o olho de vocês brilhar também. É Sim. isso. E isso não dá pra mentir. Não dá. Não dá. Não dá. Isso é extremamente verdadeiro. A gente gritou e mais uma vez a gente encontrou eco e... Bicho, o que eu vou falar? Eu vou começar a parabéns emocionar. muito, cara. Vocês estão de parabéns muito. É isso. Cara, assim, agradecendo vocês, que bom. Esse aqui é só a parte 1 de várias partes que vão surgir. Porta do TechSec já tá aberta para vocês dois. Parabéns pelo amor que vocês têm ao que vocês estão fazendo. Eu sinto paixão de longe do áudio que vocês mandaram, do grupo que a gente criou no WhatsApp, da maneira que vocês responderam ali no Instagram. Já existia amor. Da maneira que essa parada toda aconteceu em 5 meses, já existe muito amor. Então, parabéns. Já é um projeto de muito sucesso. E saiba que o TechSec tá na retaguarda aí apoiando vocês. Com certeza. Obrigado. Gente, parabéns, cara. Parabéns, ó. Parabéns muito. A gente tá muito feliz. O Gu, ele falou muito bem quando ele disse que a gente queria começar com alguém top. De novo, eu preciso frisar isso. A gente escreveu, precisamos ter alguém top para começar o ano. E eu tô muito, muito feliz porque a gente... E foi a espiritualidade que deixou isso. O universo conectou muita gente, cara. Então, Exato. parabéns. Pô, que momento legal que a gente tá vivendo aqui, galera. Sim. A gente tá começando o ano muito bem. Acredite nos seus sonhos. Exato.
Eu vou chorar. Para aí, cara. Não vou chorar também. velho. Preguem essa palavra do cibernauta para as pessoas. O cibernauta precisa ser conhecido de verdade. Quando você se deparar com um bolo de fubá, acredite nesse insight. Isso aqui que o Daniel comentou junto com o Argolo é muito valioso. Acredite nos seus sonhos. E se você tá ao lado de algum amigo, incentive ele nesses sonhos. Porque, cara, olha isso. Se você não tivesse parado lá no dia do bolo Sim. e o Argolo não tivesse acreditado, talvez a gente nem estaria aqui falando sobre isso. Sim. Olha como é Tem legal uma ter esse dúvida. propósito. Então, cara, vida longa aí ao projeto. E como o Gu muito bem falou, conte com a gente. 2026 vai ser só mais um ano disso. Sei que a gente acabou de ser lançado o livro, mas com certeza vai ser um ano brilhante pra vocês e pra nós. Beleza? É isso, pessoal. Mais uma vez, um ótimo ano. Vai lá deixa de novo, produção, por favor, o QR Code aqui do Cibernauta, do Instagram. Vai lá, curte, compartilha, comenta. Adquire o livro, que é muito importante esse projeto se expandir cada vez mais na sociedade. Aos nossos parceiros e patrocinadores, muitíssimo obrigado. Hacker Rangers, Trend Micro, Bifish, Apura, G2 Brindes Personalizados, Cibernauta e você, TechSacker, que nos acompanha mais um ano. Tamo juntão. Até o próximo episódio e bora. Bora conscientizar. É isso. Valeu, muito bom. Este episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura Cyber Intelligence, Trend Micro, Bifish e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.